Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 09. Flutuando e afundando. Ele percebia que estava flutuando e então afundava. Afundava sem parar. Não havia fundo. Nenhum, em lugar nenhum. Ele se sentia pesado. Tão pesado que não sabia o que o estava incomodando. Então, ele se sentia mais leve. Ah, isso é ruim, pensou ele. O que é isso? O que está acontecendo? Está tão escuro. Estava tudo completamente escuro. E ele não conseguia se mexer. Ou talvez não. Não era como se ele não conseguisse mover as mãos e os pés. Mas, de alguma forma, parecia apertado. Ele estava dormindo? Estava deitado em algum lugar? Não. Obviamente, ele também não estava de pé. Seu corpo estava inclinado. Sua cabeça estava abaixo dos pés. Era como se ele estivesse preso em algum lugar, ou algo parecido. Pareceu-me uma má ideia denunciar. Por quê? Inimigos. Isso mesmo. Ele estaria em maus lençóis se o inimigo o encontrasse. Mas quem era o inimigo? Quais eram mesmo? Eu? O que eu estava fazendo? Na verdade, nada. Tomei um banho, sequei o cabelo e estava assistindo TV quando minha irmã mais velha disse algo para mim. E eu pensei, Aff, você é tão irritante. Então fui para o meu quarto, fiquei de bobeira mexendo no meu celular e recebi uma ligação da Yuki dizendo, não posso sair depois disso ou algo parecido. Eu pensei, está tudo bem. Você pode, você pode. Minha irmã mais velha ainda estava me importunando. Quando eu disse, quem você pensa que é? Você não é minha mãe. Ela me respondeu, nós não temos pais, então sou eu quem tem que dizer isso. Quando foi que eu pedi isso? Eu não pedi, né? Francamente, eu não preciso disso. Pare com isso. O quê? Você está dizendo que eu sou irritante? Ela perguntou, incrédula. Bem, para ser honesto, sim, você é irritante. Então tente se organizar. Não, estou agindo normalmente. De que maneira? No geral, você é mais alto que todo mundo, então não suporto ver você agindo de forma tão irresponsável. Não estou sendo irresponsável. Com certeza. Não importa como eu olhe para você, você está agindo de forma irresponsável. Ninguém nunca me disse isso. Só você, tá bem? Não fale comigo nesse tom. E aí é. Sinceramente, você me irrita demais. Não é exaustivo ficar irritado com cada coisinha? É exaustivo. Não é óbvio. Não me faça esgotar. Então por que você simplesmente não me deixa em paz? Isso não vai funcionar e você sabe disso. Vai funcionar, sério. Estou bem. Diz o cara que nem consegue se alimentar direito. Eu consigo comer. Se eu não comesse, não seria tão alto. Tipo, sério? Ela murmurou. Minha irmã mais velha era minúscula. Não era só que ela fosse pequena em comparação comigo. Ela tinha menos de 160 centímetros. 155, eu achava. Então eu tinha quase certeza de que ela era pequena até para uma mulher. Foi por isso que quando estávamos frente a frente assim, minha irmã mais velha olhou para cima para mim. Ela foi obrigada a virar o rosto bem para cima. A irmã mais velha não era apenas baixinha. Ela era como um pequeno animal. Dava para perceber isso em coisas como o fato de sua cabeça ser pequena, apesar de sua baixa estatura, mas seus olhos serem grandes e escuros e sua boca minúscula. Ou seu cabelo, que ela cortava às vezes e deixava crescer em outras. Ou a maneira como seu humor mudava facilmente. Ou o fato de ela ser bem magra, mas ter a pele macia. Ela era minha irmã mais velha, e não havia nada mais que ela pudesse ser, mas ela não tinha a aparência de uma irmã mais velha. Talvez fosse diferente há muito tempo, mas se as pessoas me vissem andando com minha irmã mais velha hoje em dia, poucas pensariam que éramos irmãos. Não que isso realmente importasse, mas não parecíamos irmãos. Você cresceu bastante, disse a irmã mais velha. Por que você está ficando todo sentimental? Bem, mãe, ela era grande. Então eu sempre achei que você ia crescer. As pessoas dizem isso, não é? Que se a mãe de um menino é grande, ele também vai ser grande. Assim, fazem sim. Já ouvi isso da tia Yazuko várias vezes. Mas eu nunca imaginei que você chegaria a esse ponto. Não fui eu que decidi isso. Eu sempre dizia ao meu corpo para parar. Provavelmente você fica bem até uns 182 centímetros. Mas depois disso, você começa a bater a cabeça em todo lugar neste país. 182? Por que tanta precisão? Bem, meu amigo diz que qualquer pessoa com 183 anos ou mais bate a cabeça, sem exceção. Se você tiver menos de 182, não é o caso. Afinal, seus amigos são como gigantes. Sei que muitos deles são grandes porque eu jogava basquete, mas alguns também são pequenos. Você vai sair? Ela perguntou. Sim. Você é um delinquente. A irmã mais velha sempre inflava as bochechas como uma criança pequena quando ficava brava. Essa era mais uma maneira pela qual ela não era como uma irmã mais velha. Mas essa irmã mais velha que não era como uma irmã mais velha tinha conseguido um bom emprego, estava trabalhando duro e ganhando dinheiro. Ela sempre usava uma regata e shorts em casa, como agora, mas quando ia trabalhar, usava um terno. Ela também prendia o cabelo. Apertei as bochechas da minha irmã mais velha e puxei-as. Ei, gritou minha irmã mais velha, afastando minhas mãos. Pare com isso. E aí é. Nossa. Bom, eu vou indo, eu disse. Vá dormir, irmã mais velha. É claro que vou dormir, respondeu ela. Tenho que trabalhar amanhã. Continue assim. Você me irrita demais. Saí de casa. Quando fechei a porta, o corredor do nosso prédio estava terrivelmente silencioso. Eu não gostava desse tipo de silêncio, como se tivesse algo tapando meus ouvidos. Antes de minha mãe falecer, passei dias no hospital. Disseram-me que era contra as normas ou algo do tipo passar a noite lá, mas quando me deitava no corredor ou no sofá da sala de espera, as enfermeiras do turno da noite não reclamavam. Na verdade, às vezes até conversavam comigo. Era óbvio que havia pessoas no hospital à noite, mas, a menos que algo acontecesse, o silêncio era estranho, e eu não conseguia suportar aquilo. Eu deveria ter ido para casa, mas me senti na obrigação de não ir, como se fosse meu dever ficar no hospital.
Eu me preocupava que se eu fosse embora, minha mãe pudesse morrer. Eu não tinha motivos para pensar que isso aconteceria, mas era assim que eu me sentia. Ao mesmo tempo, porém, eu não queria estar lá quando minha mãe desse seu último suspiro. Foi desagradável vê-la morrer aos poucos. Eu sabia que ela acabaria morrendo, mas não queria aceitar. A tristeza já havia passado há muito tempo. Mamãe não era apenas frágil antes de nascer. Ela também passou por várias cirurgias para tratar um câncer. Quando eu era criança, chorava todas as vezes, mas isso já passou há muito tempo. Eu odiava o hospital, mas por algum motivo não conseguia sair de lá. A irmã mais velha foi à escola até o dia em que a mãe faleceu. A situação finalmente começou a piorar, e a enfermeira me disse que eu deveria ligar para meu pai e minha irmã mais velha, então liguei para os dois. Nenhum atendeu, então liguei para a empresa do meu pai e para a escola da minha irmã. Minha irmã mais velha chegou imediatamente, mas meu pai disse ao telefone que poderia demorar um pouco. Pensei calmamente, bem, já é meio-dia, então ele provavelmente não está com a amante. Deve ser trabalho. Meu pai tinha uma amante com quem se encontrava há anos. Eu sabia, minha irmã mais velha sabia e minha mãe também. Apenas uma vez eu disse ao meu pai, fico admirado que você tenha podido simplesmente abandoná-la assim e encontrar outra mulher. Em vez de me repreender bruscamente, ele disse calmamente, duvido que você entenda e não espero que entenda, mas se eu não fizesse algo assim, não conseguiria manter as coisas em equilíbrio. No fim, papai chegou a tempo, mas mamãe já havia perdido a consciência bem antes da parada cardíaca, então não fez muita diferença. A irmã mais velha chorava como um bebê, e papai também soluçou um pouco. Eu não consegui chorar. O silêncio do salão em que eu me encontrava me transportava de volta à sensação que eu tinha experimentado antes. Em uma palavra, miserável. Era uma experiência desagradável estar ali, e eu só queria que acabasse logo. Caminhei rapidamente pelo corredor e entrei no elevador. Lá dentro, verifiquei meu smartphone então. E depois? O que era? Havia algo que o incomodava. Não, nada o incomodava. Havia algo ali. Deveria haver, mas não havia nada. Tinha desaparecido. Irmã mais velha. Espera, né? Irmã mais velha. Ele tinha acabado de dizer irmã mais velha. Se ele estava dizendo irmã mais velha, ele devia estar falando de uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha. Ele tinha uma irmã mais velha? Ele tinha uma vaga sensação de que tinha tido um irmão ou uma irmã. Mas mesmo pensando nisso, não sabia se era uma irmã mais velha ou um irmão mais velho. E obviamente não conseguia se lembrar deles. Ele tinha uma irmã mais velha? Ele a chamava de irmã mais velha. Parece real, murmurou Kuzaku. Seja como for, uma coisa era certa. Esqueçam a irmã mais velha. Ele nem sequer tinha camaradas aqui. Era só ele. Além disso, ele não sabia onde era aqui. Por que estava sozinho naquele lugar escuro e apertado? Pense, disse para si mesmo. Se ele nem sequer conseguia se lembrar disso, a situação era realmente muito ruim. Ele sentia dor de cabeça. Se o movesse um pouco, a dor aumentava. Não era só a cabeça. O pescoço também doía. Ele ainda estava usando o capacete. Não o tinha tirado. Ele estava correndo. Certo. Ele ainda estava no meio da fuga de Forgan. O que exatamente havia acontecido? Ele não sabia. Quando recobrou a consciência estava assim. De qualquer forma, ele precisava sair. Sair. Deste lugar. Ele conseguiria sair? Como? Primeiro. Sim, primeiro, a situação. Ele precisava entender a situação. Haruhiro sempre dizia isso. Estava escuro, então ele teria que tatear para descobrir o que era o que. Kuzaku tentou fazer isso e ficou chocado. Ele estava de mãos vazias. Sem espada, sem escudo. Seriamente? Essa foi a pior parte. Ele queria que alguém o ajudasse. Mas isso não ia acontecer. Ninguém o salvaria. Ele estava sozinho. Após seu grupo original ter sido dizimado, ele ficou sozinho em Alterna por dias. Mas isso era Alterna. Havia pessoas por perto. Ele também perseguiu Haruhiro. Basicamente, ele queria que alguém o salvasse. Mas a quem ele recorreria agora? Desta vez, as coisas eram completamente diferentes. Não havia ninguém aqui. Kuzaku provavelmente estava ali há um bom tempo. Talvez Haruhiro e os outros estivessem procurando por ele, mas não conseguiam encontrá-lo. Se ele ficasse aqui, eles acabariam encontrando... Não, essa linha de raciocínio provavelmente era otimista demais. Havia um cheiro terroso, mas não era o mesmo que sujeira. Parecia úmido perto de sua mão esquerda. A área perto de sua mão direita estava seca, mais uma parede curva do que um penhasco íngreme. A inclinação à sua esquerda era bastante acentuada, mas isso não significava que fosse totalmente impossível de escalar, ou será que significava? Ele não podia dizer sem tentar. Vou tentar, acho, pensou ele. Tenho que fazer isso. Primeiro, ele girou o corpo, ficando com a cabeça voltada para cima. Depois, começou a subir lentamente a encosta íngreme. Ele esteve perto de desistir várias vezes. A cada poucos minutos, não, a cada 10 segundos, ele pensava: não aguento mais, odeio isso, acabou, quero parar, tudo bem, vou morrer, alguém me mate. E um monte de outras coisas, mas e daí? Infelizmente, quando não havia ninguém para salvá-lo, o desânimo e o desespero só o faziam sentir-se vazio. Seria bom se alguém o consolasse quando chorasse, mas quando não havia a menor possibilidade disso, ele não conseguia encontrar forças nem para chorar. Kuzaku não tinha vontade de se esforçar mais. Ele só queria fugir da dificuldade, da dor, da solidão, da incerteza e do medo. Ele queria ser libertado. Ele sabia que estava perto do exterior. O ar ali era diferente. O ar frio e úmido vinha de cima. Assim que conseguiu sair rastejando, ficou deitado de costas com a face para cima por um tempo.
Espere, eu estou vivo, certo? O céu estava repleto de inúmeras estrelas. Eram tão nítidas que parecia que ele deveria ser capaz de estender a mão e agarrá-las, mas não tinham a menor intensidade de luz. Escuro. Este mundo era infinitamente escuro, e isso pesava muito sobre Kuzaku. Ele se sentia sufocado. Mas ele apenas se sentia sufocado. Sua respiração em si não era muito afetada. Ele sentia dores por todo o corpo, mas pelo menos não morreria imediatamente. Ele se levantou e tentou tirar o capacete. Seu pescoço doía ao dobrá-lo. Não sentia tontura nem náusea. Sentia-se muito melhor sem o capacete, então decidiu carregá-lo debaixo do braço. Ele se levantou e tentou andar por ali. Não havia árvores por perto. Parecia uma área aberta. Não havia muita grama e o terreno era mais ou menos plano. Parecia que Kuzaku havia caído em uma fenda e perdido a consciência. Não seria nada engraçado se ele caísse em outra, então ele teria que tomar cuidado. Sua localização atual era incerta. Ele não fazia ideia de onde estava. Tinha até perdido a arma com a qual se protegia. A situação era, no mínimo, terrível. E agora? Ninguém ia lhe dizer nada. Ele tinha que pensar por si mesmo e agir por conta própria. Bem, eu vou dar um jeito. É algo em que vou ter dificuldade para pensar. Sim. Apesar disso, Kuzaku tentava seguir em frente. Ele conseguia ouvir o chilrear de insetos e pássaros. Não sabia o motivo, mas detestava quando tudo ficava tão silencioso que parecia que seus ouvidos estavam tapados. Essa escuridão não era tão silenciosa. Só isso já a tornava muito melhor do que aquele buraco. Sua pata dianteira esquerda provavelmente estava quebrada, ou ele tinha alguma lesão semelhante. Era por isso que Garu mantinha a pata dianteira esquerda levantada, tentando evitar que ela tocasse o chão. Por estar naquele estado, Garu não conseguia subir ladeiras, então eles só podiam seguir por áreas planas. Onça também usava um galho que havia encontrado como bengala. Ele parecia estar ferido em algum lugar. Yumi era a única que estava bem, ou pelo menos, era o que ela gostaria de dizer, mas estava bastante exausta. Parecia que ela também havia se cortado em algo afiado enquanto deslizava, e tinha arranhões no braço direito, na perna esquerda e no lado esquerdo do corpo. No entanto, nenhum deles era muito sério. Ou pelo menos era o que ela pensava, mas parecia que estavam infeccionando. Ela tinha certeza de que estava com febre. Yumi havia decidido que se Garu e Onça tentassem descansar, ela também se sentaria para recuperar o fôlego. Não era como se eles tivessem conversado e decidido viajar juntos, e para começar, eles nem se entendiam quando falavam. Mas para Yumi, se não iam brigar, não havia necessidade de se separarem. Era óbvio que duas pessoas eram melhores que uma, e duas pessoas e um lobo eram ainda melhores. Se Yumi descansasse, o que Onça e Garu fariam? A deixariam para trás? Ela não queria ficar sozinha. Era algo que ela apenas pressentia vagamente, mas Yumi achava que Onça e Garu sentiam o mesmo que ela. Então, ela poderia se surpreender ao descobrir que Onça e Garu também parariam por ela. Ela não tinha certeza. Já está na hora de Garon ou Onça descansarem também. Se eles fizessem isso, Yumi poderia descansar sem preocupações. Onde ficava esse lugar? Já fazia algum tempo que o sol não se punha. Onça e Garu davam passos hesitantes, mas não demonstravam qualquer sinal de desistência. Provavelmente conheciam o caminho. O problema era que só conseguiam andar a passos lentos, por isso estavam demorando a chegar ao destino. Para onde Onça e Garu estavam indo? Para o lugar de seus camaradas? Forgan, não é? Ela não pretendia dizer isso em voz alta, mas murmurou as palavras. Onça soltou um grunhido baixo. Seria uma resposta? Yumi pressionou as mãos contra as duas bochechas. É difícil dizer se elas estão quentes ou não. É mesmo, mas Yumi está se sentindo meio zonza e tonta. O que está acontecendo? Ela murmurou. Forgan, hein? De repente, uma ideia lhe ocorreu. O que acontecerá se Yumi for à casa de Forgan? Parece que não será nada bom. Será que Hanta também estará lá? Praia estúpida. Mas Arukun, ele... O que foi que o Arukun fez com Hanta mesmo? O que era? Yumi não se lembra muito bem. Isso pode ser difícil. Yumi pensou, apesar de não querer, e quase parou. Foi nesse momento que aconteceu. Garu, que estava à frente, caiu de lado. Garu. Onça correu e se agachou ao lado do lobo. Yumi se esqueceu completamente da febre e tentou correr até Garu também. Ela tropeçou em si mesma? Ou em alguma outra coisa? Tentou se levantar, mas caiu. Uma vez no chão, era difícil até mesmo levantar o rosto. Sem perceber, seus olhos já estavam fechados. Estava escuro demais para enxergar qualquer coisa. Não havia necessidade de se esforçar. Yumi se encolheu como uma bola, como se fosse algum tipo de larva. Fazer isso a fazia se sentir à vontade. O que é isso? Você está tentando fazer as pessoas rirem? Ela se lembrou de alguém dizendo isso para ela. Que nojo! Vocês estão todos cobertos de lama. Não. É sujeira, sabe? Tem a mesma coisa. Não. São tão diferentes quanto água e gelo. Água e gelo são a mesma coisa, sabe? Ah, é verdade. Você é um caso perdido. Ah, vai se ferrar. Aquelas pessoas gostam mesmo de conversar, pensou ela. Mesmo depois de ter se esforçado para entrar nos arbustos do pátio da escola e se aconchegar lá. Como encontraram Yumi? Yumi não queria ser encontrada. Ei, você não vai sair? Gritou uma garota. Você acha que ela está se sentindo intimidada? Perguntou outra garota. Nossa, que nojo. Você está falando como se a gente estivesse intimidando ela ou algo assim. Afinal, você é uma valentona nata e Shan. Ei, Kina, não diga coisas que me façam parecer mal. O que você vai fazer se ela levar isso a sério? Mas é verdade, sabe? Você também, Rushin. Não entre nessa onda horrível dela. Você diz isso, mas se alguém acha que está sendo intimidado, então é bullying. Eu já disse, não estou intimidando ela. Você pode soar áspera, Ishan. O jeito como você fala. Bem, claro, o dialeto de Kansai pode soar bastante áspero por si só. Claro, se você não for um nativo de Kansaiber. O que significa ser um nativo de Kansaiber? É muito longo.
Natural do Kansas. Você nem está dizendo direito. Está tropeçando na própria língua. Yumi tentou se encolher e ignorá-los, mas os três tentaram arrastá-la para fora. Ela se debateu e tentou resistir, mas foi inútil. Ai, ela gemeu. Não venha reclamar da gente. Ficar aí dentro o tempo todo não vai te fazer bem nenhum. Não faz sentido nenhum. Você acha que essa garota é meio doida? Perguntou outra garota. O que é um estojo espacial? Não, não sei. Você não acha? Mas essa garota não fala muito. Qual é o nome dela mesmo? XXX. Esse é o sobrenome dela. Eu queria dizer o primeiro nome. Ela disse isso na apresentação dela, sabe? Sim, por isso que eu estava te perguntando. Ela não fala por si mesma. Veja bem, acho que foi Yumi. Ela é mesmo uma pessoa meio doida. Como assim? Não, eu também não sei. Você não acha? Afinal, é Kina. Ei, Yumi, perguntou uma garota. Seu nome é Yumi, certo? Acrescentou outra pessoa. É Yumi, sim, disse Yumi. Isso é um problema? Ela respondeu porque eles estavam fazendo muito barulho, mas todos exclamaram uau e pareceram surpresos. Ela está falando dialeto padrão, com certeza. O que você quer dizer com dialeto padrão, Kina? Eles chamam de dialeto de Osaka e dialeto de Kyoto. Então por que não chamar o deles de dialeto também? Kina tem razão. Tudo bem, eu estava errado. Você é o cara sério, Ishan. Não tem jeito. Sim, sim. Você não faz sentido nenhum. Vocês não fazem o menor sentido. Era por isso que Yumi não queria se mudar para cá. Sempre foi assim. Ela sabia que não havia nada que pudesse ser feito. Era por causa da situação dos pais dela. Ela já havia se conformado. Era sempre assim. A Yumi não é uma maluca, disse ela insistentemente. Ah, ela falou de novo. Bem sim, ela é humana, sabe? Humano? Ah, qual é? Ishan, isso é uma coisa muito básica para me criticar. Foi engraçado, e ela repetia as palavras deles para si mesma, o que só tornava tudo mais engraçado, e ela dava risadinhas. Isso deixou os três felizes. Por que vocês estão tão felizes? Perguntou Yumi. Ela tentou imitar o jeito como eles falavam por ali, mas os três se contorceram de tanto rir. Gente, ela disse, há um sério mal-entendido. Que garota estranha. Yumi não se considera uma garota estranha, no entanto. Yumi ouve isso com frequência. Por quê? Para quê? Yumi está apenas agindo normalmente. Com o passar do tempo, ela teve algumas hesitações no início e houve momentos em que teve dificuldade para se adaptar, mas não foi como se ela não tivesse feito nenhum esforço. Yumi não é estranha, pensou Yumi. Ela não é. Yumi abriu os olhos e tentou se levantar, mas seu corpo estava terrivelmente pesado e ela não conseguia levantá-lo de jeito nenhum. Havia um duende olhando para ela de cima. Onça, ela sussurrou. Apenas uma voz incrivelmente rouca saiu de sua boca. Onça encarava Yumi com seus olhos castanho claros. Seu rosto de Goblin não demonstrava nenhuma expressão real. O que será que ele estava pensando? Yumi não fazia a menor ideia. Onde está Garon? Perguntou ela. Onça apontou para trás com o queixo. Garo estava sentado logo atrás dela, com a pata dianteira esquerda um pouco levantada, é claro, mas ele parecia estar em boa forma, mesmo que ela se lembrasse dele de ter desmaiado. A Yumi está ainda mais exausta, hein? Yumi pressionou o dorso da mão direita contra a testa. Estava fria. Será que a febre tinha baixado? O céu estava um pouco claro. Será que Yumi dormiu um pouco? Não houve resposta. Onça continuava a examinar Yumi atentamente. Você estava esperando a Yumi, né? Ela perguntou. Onça curvou os cantos da boca para cima e bufou. Obrigada. Se você a tivesse deixado aqui, Yumi ficaria perplexa sobre o que fazer. Não é perplexa, é roxa? Não, HM. Que garota estranha. Ela teve a sensação de que alguém havia dito aquilo sobre ela. Quando teria sido isso e quem teria dito? Ela não sabia. Ela não conseguia se lembrar. Ou será que era apenas uma sensação que ela tinha? Bem, claro, mas Yumi não acha que ela seja estranha, disse Yumi. Onça balançou a cabeça levemente de um lado para o outro e estalou a língua. Estaria irritado? Não parecia ser isso. Onça ergueu a palma da mão direita, mexendo os dedos. Embora isso fosse apenas um palpite de Yumi, Onça provavelmente estalou a língua para chamar a atenção dela e agora estava tentando comunicar algo com gestos. Como, por exemplo, levante-se. Ou talvez, você consegue se levantar. Yumi sentou-se rapidamente. Quando tentou se levantar, tropeçou. Eita! Se Onça não tivesse reagido e apoiado, Yumi provavelmente teria caído. NGH. Desculpe por isso, Onsan. Enquanto ainda a segurava no ar, Onça virou o rosto para longe de Yumi. Mas sabe Yumi, talvez ela esteja melhor do que antes? Vocês duas também estão com uma ótima aparência. Acham que é porque descansamos bem? Onça não respondeu, mas Garo espirrou. Disse Yumi. Lobos também espirram, né? Claro que espirram, né? É só um espirro, né? Eles também são animais, né? Afinal, estão vivos, né? Garo inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse pensando. Do que esse humano está falando? Talvez ele apenas estivesse olhando para aquele lado. Yumi soltou um suspiro, assentiu com a cabeça e disse, tudo bem, dando um tapinha nas costas de Onça. A Yumi está se sentindo ótima agora. Talvez esteja um pouco tonta, mas é só uma tonta passageira. Não é? Com SHHH. Onça afastou o braço de Yumi com um tapa e começou a se afastar usando um galho como bengala. Garo seguiu Onça. Seus passos eram trêmulos por causa do ferimento na pata dianteira esquerda, mas isso na verdade o tornava ainda mais fofo. Yumi seguiu Garo com uma risadinha. O céu estava ficando mais claro enquanto ela observava. Toda essa área era densamente florestada. Por causa disso, embora quase não houvesse neblina, a visibilidade era limitada. Pensando bem, Yumi treinou na floresta com o mestre. Ela refletiu. Houve momentos em que ela pensou que talvez nunca mais conseguissem voltar para Gringar, que ela nunca mais veria seu mestre. Talvez a Yumi consiga vê-lo, né?
Agora que tudo isso aconteceu, não dá para saber quando vai ser. Mas antes disso tem o Aruko e todo mundo sabe. Quando Yumi parou e gritou, Onça e Garu também pararam e se viraram. Os olhos de Onça se arregalaram de surpresa. Uvu? Onça, você está com uma cara de choque. Ela exclamou. Não é que a Yumi esteja zombando de você, é só que, sabe, a Yumi não tem nenhuma arma. Mas ela tem uma faca reserva. E uma faca de arremesso também. Talvez isso seja suficiente? A Yumi não está muito confiante. Onça soltou um suspiro e então se virou para frente novamente. Ao fazer isso, ouviu um som estranho. O som provavelmente vinha de cima. Yumi olhou instintivamente para o céu. Onça soltou um grito curto e poderoso e acenou com o braço. Esconda-se, parecia que ele queria dizer. Bem, claro, mas onde? Onça gritou, e apontou para a esquerda, à frente. Aquela área era densa, com árvores de galhos finos cobertas de cipós e folhas, e parecia um bom lugar para se esconderem. Yumi e Onça se posicionaram à esquerda e à direita de Garu e entraram no mato. O som ecoou pela área novamente. Era um som realmente desagradável. Perturbou-a, e definitivamente vinha de cima. Isso significava que a coisa que fazia aquele barulho estava lá no céu? Garu deitou-se com Onça à sua direita e Yumi à sua esquerda. Garu ofegava e suas costas subiam e desciam a cada respiração. Yumi permaneceu perto de Garu, ouvindo atentamente e seus olhos se arregalaram. Aquela voz. Já era a terceira vez. Era como um grito, mas claramente não era humana. Provavelmente era a voz de uma criatura maior. Uma voz. Certo. Isso devia ser o grito de alguma criatura. Se vinha do céu, isso significava que era um pássaro? Onça provavelmente sabia a quem pertencia aquela voz. Devia ser uma criatura perigosa. Yumi olhou para o céu. O céu azul despontava por entre os galhos em alguns pontos. Nesse instante, ela vislumbrou uma sombra. Talvez. Onça tinha a mão na nuca de Garu, não tanto dando tapinhas, mas sim o mantendo no lugar. Dessa vez, o grito foi muito alto. Ela também conseguia ouvir outros ruídos. Funk, funk, funk. Era como o som que se faz quando se balança algo grande e fino com toda a força. Asas, hein? Era o som de asas batendo? Yumi prendeu a respiração naturalmente. Isso já estava para acontecer. Descendo. Algo grande. Não estava perto. Provavelmente na área onde Yumi e os outros estiveram antes. Mas ainda assim, havia a sensação de que estava se aproximando. Yumi cobriu a boca com as mãos. Por que ela fez uma coisa dessas? Não havia nenhum propósito. Ela simplesmente não conseguiu se controlar. Uma criatura alada descia, chutando folhas e galhos para o lado. Aterrissou. Houve um segundo impacto, depois um terceiro. Ela mal conseguia ver. De jeito nenhum. O máximo que sabia era que havia algo grande e que estava ali. Provavelmente era azul. Parecia estar se movendo em um ritmo tranquilo. O corpo da criatura batia nas árvores e nos galhos, fazendo muito barulho. Ela também conseguia ouvir o que pareciam ser passos. Era uma caminhada? De alguma forma, ela teve a sensação de que não era um pássaro. Yumi queria fechar os olhos. Isso não seria bom. Ela estava com dificuldade para respirar. Foi porque ela parou. Não havia necessidade de prender a respiração o tempo todo. Pelo menos, se ela não respirasse, ia morrer. Ela devia respirar. Não tinha escolha. Silenciosamente. Inspirando e expirando, o mais silenciosamente possível. Inspire. Expire. Meça a distância usando o som e a sua sensação de presença. A criatura alada estava se aproximando? Ou estava se afastando? Infelizmente estava se aproximando deles. O farfalhar das folhas e o som de passos a obrigaram a chegar a essa conclusão. Mestre lhe disse, escute, Yumi, houve 3 vezes em que pensei que ia morrer. Em uma delas fiquei preso e estive à beira da morte. Nas outras 2, enfrentei um inimigo incrível. Um que transcendia a sabedoria humana. Existem criaturas por aí que farão você perceber o quão insignificante você é. É melhor não encontrá-las. Mas se por acaso isso acontecer, o que você acha que deveria fazer? Não se concentre demais neles. O mestre de Yumi a havia alertado. Seu tamanho e poder são avassaladores. Se você se concentrar em um oponente assim, será dominada pelo temor. Não conseguirá pensar direito. No pior dos casos, poderá até ficar paralisada. Portanto, concentre-se em si mesma. Ser caçador é um estilo de vida, costumava dizer o mestre. Viver em harmonia com este mundo. É um caminho para isso. Aqueles que vivem em harmonia com o mundo aprenderão que são apenas uma pequena parte dele. Até mesmo o Deus Branco Elite é. Viva como parte do mundo. Isso é o que um caçador é. Mas entenda, disse o mestre com um olhar gentil. Se você fizer isso, significa ser devorado por aqueles que tentarão te devorar. Isso também é uma verdade. Afinal, é assim que os seres vivos passam pelo ciclo da vida e da morte. Eles entregam suas vidas diante de um ser de poder avassalador e são consumidos. Tornam-se sua carne e sangue. É a lei da natureza. Mas se você fizer isso, você vai morrer. Quando você quer viver, quando quer sobreviver a qualquer custo, isole-se do mundo. Yumi, torne-se uma pessoa só. Pergunte a si mesmo, o que eu quero fazer? O que eu devo fazer? Se fizer isso, certamente encontrará uma resposta. Se não encontrar nada, significa que lhe faltava algo essencial. Nesse caso, não há nada que você possa fazer. Mas Yumi, quero te dizer uma coisa, não como caçador, mas como alguém que viveu mais tempo que você. Eu acredito em você. Então acredite em si mesma também. No fim das contas, você é a única pessoa em quem pode confiar. A pessoa que estará lá para te ajudar e salvar aqueles que você mais ama é você mesma. O que Yumi realmente queria fazer? E o que ela deveria fazer? Isso não é assustador, pensou ela. Ela não sabia por quê, apenas pensou. Não há nada a temer. Ela não precisava ter medo. Garu estava tremendo. Seu corpo inteiro tremia violentamente.
Onça tentava acalmá-lo, mas parecia não surtir efeito. Onça também parecia visivelmente tenso. Talvez Garo estivesse percebendo sua inquietação. Yumi encostou-se em Garo. Em vez de abraçá-lo com muita força ou tentar acariciá-lo, ela achou que assim seria melhor. Obviamente, ela não usou a voz, mas murmurou: está tudo bem, está tudo bem. O coração de Garo estava acelerado. Está tudo bem, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não que ela tivesse certeza disso. Mas no fim, a criatura alada nunca chegou onde Yumi, Onça e Garo estavam. Esse barulho, estava batendo as asas? Estava decolando. Yumi quase disse algo, mas se conteve. Através de uma abertura entre as árvores, ela viu a criatura alada subindo. Era um pássaro? Não, não exatamente. Tinha uma cauda parecida com a de uma cobra. Era azul. Suas asas e corpo também eram azuis. Viver, sussurrou Onça. Viver? Ela pensou. Esse era o nome da criatura? Um viver. Yumi enterrou o rosto na pelagem de Garo e respirou fundo. Existem coisas assim por aí, né? Se nos encontrar, será que todo mundo vai ser devorado? Ela acordou. Suga, o padre de cabelo curto, estava agachado bem ao lado dela, acariciando o queixo. Quando Suga sugeriu: por que não descansar um pouco? Ela percebeu que se esforçasse demais, poderia acabar causando mais problemas para ele. Então deitou-se e adormeceu imediatamente. Aquilo estava mais perto do amanhecer do que da meia-noite. Ainda não era meio-dia. Provavelmente era de manhã cedo. Ela não tinha dormido muito, mas será que ele tinha visto o rosto dela enquanto ela dormia? Isso a deixou envergonhada e Shihoru desviou o olhar, puxando a franja enquanto se levantava. Agora mesmo, você ouviu alguma coisa? Sim, eu ouvi. Alguma ideia do que possa ser esse som? Não, nem um pouco, disse Tsuga. Mas parecia algum tipo de criatura. Achei que o som estava muito alto, mas era muito longe. Você acha que está tudo bem? Fico pensando. Suga inclinou a cabeça para o lado e soltou um breve bocejo. Não sou muito bom em viver na natureza. Mas você é um soldado voluntário. Sim, mas só porque preciso. Por causa das pessoas com quem convivo, digamos assim. Se fosse só eu, não estaria fazendo isso. Se eu não tivesse me alistado ao mesmo tempo que o Rock, e não tivéssemos formado dupla, eu provavelmente já teria desistido há muito tempo. Quando o Rock está por perto, nunca é entediante, e eu diria que o motivo de eu continuar é porque não me entediou. Essa é a sua motivação, ou melhor, a sua razão. Entendo. Bem, sim. Suga procurou em sua mochila que estava ao seu lado. E você? Para mim, Shihoru abraçou seu cajado com força. Essa era a única coisa que eu podia fazer. Não consigo imaginar que houvesse outras opções. Então, basicamente, as coisas simplesmente aconteceram assim. Eu me deixei levar, e isso me trouxe até onde estou hoje. Mesmo assim, se eu tivesse desistido, quem sabe? Suga deu de ombros. De vez em quando aparecem caras assim. Um deles aprendeu um ofício, outro abriu um negócio na cidade livre de Vele. Teve um cara que foi para o continente do reino de Arabaquia também. Será que ele está fazendo alguma coisa agora? Será que ele se deu bem lá? Você conhece muita gente. Porque já estivemos em muitos lugares diferentes. Bem, é o Rock, sabe? Por causa do tipo de cara que ele é. Como é mesmo a vibe da pessoa? Poucas pessoas combinam com ele. Se não rola uma boa química, o Rock desiste rapidinho. Eu não sou exigente, então me dou bem com qualquer pessoa com quem já trabalhei, mesmo que tenha sido só uma vez, e sempre que encontro alguém, converso sobre o que a pessoa está fazendo ou o que já fez. Eu vejo, essa pessoa era um padre competente. Mas, na verdade, era uma pessoa normal. Tão normal que chegava a ser estranha para um soldado voluntário. Aparentemente havia soldados voluntários que só trabalhavam sozinhos. Alguns, como Lala e Nono, também só trabalhavam em duplas. Dito isso, a grande maioria dos soldados voluntários formava grupos de 5 ou 6, então era uma vida difícil para aqueles que não conseguiam trabalhar em grupo. Trabalhar em um grupo era semelhante a trabalhar em uma unidade militar, por exemplo, mas também diferente. Se dezenas, centenas ou mais pessoas iriam agir ou lutar juntas, era necessário manter um certo nível de disciplina. Frivolidade, imprudência, precipitação, tudo isso poderia perturbar a ordem. Na visão de Shihoru, se o comandante fosse lógico, inteligente e audacioso, o soldado só precisava ser leal e capaz de perseverar. O comandante deu as ordens corretas e os soldados as cumpriram. Era tudo o que precisavam fazer. Aliás, era o ideal. No caso dos soldados voluntários, isso não era necessariamente verdade. Era necessário um certo nível de cooperação e sociabilidade básicas para manter o grupo unido, mas, depois disso, as personalidades e habilidades individuais de cada membro se sobressaíam. Os soldados voluntários tinham que se adaptar a muitos ambientes diferentes e ser capazes de lidar com todas as situações imagináveis. Muitos dos soldados voluntários mais capazes não seriam bons soldados no formato mais tradicional. Até mesmo uma simples voluntária como Shihoru se viu diante de situações em que precisava tomar suas próprias decisões e superá-las com sua própria força. Sem perceber, ela havia adquirido o hábito de pensar nas coisas por si mesma, caso o pior acontecesse. Se não conseguisse, poderia morrer, ou deixar um de seus camaradas morrer em seu lugar. Ela sentia isso há muito tempo, mas os soldados voluntários tendiam a ser muito peculiares. Talvez os realmente peculiares tivessem mais chances de sobreviver. Mas será que era só isso? Será que a vida como soldado voluntário não acabava por despertar essas peculiaridades? Ao refletir sobre o assunto, ela percebeu que seus dias como soldado voluntária tinham sido absurdos. Perder aqueles que amava, quase morrer, ver apenas coisas desconhecidas, ir a lugares que não conhecia. Tinha sido assustador, mas também divertido. Talvez tenha havido mais dias do que dias em que ela pensou que não viveria para ver o próximo. Não era como se ela tivesse um medo constante da morte. Mas embora não estivesse pronta para morrer, a morte estava sempre ao seu redor. Ela não queria ter arrependimentos. A única coisa que ela não queria era chegar ao fim sentindo arrependimento.
Todos os outros devem sentir o mesmo. Como nunca sabiam quando suas vidas chegariam ao fim, queriam matar o mínimo possível de si mesmos enquanto estivessem vivos pelo menos. Houve momentos em que a paciência foi necessária, mas eles não queriam passar todo o tempo se contendo. Não seria uma situação estúpida? Eles estavam vivos. Porque, ao contrário daqueles que haviam morrido, eles ainda estavam vivos. Quero viver sendo fiel a mim mesmo até o dia da minha morte. Provavelmente foi por isso que os soldados voluntários tendiam a seguir seu próprio caminho. Eles avançavam por suas próprias trilhas com o pouco tempo que tinham. Mas foi estranho. Mesmo que Shihoru não fosse uma soldado voluntária, mesmo que trabalhasse em uma cafeteria em Alterna, a verdade é que nada mudaria. Mesmo que não saísse de casa, poderia ser morta durante um ataque dos orcs, ou poderia sofrer um acidente e morrer de uma forma inesperada. Poderia contrair uma doença incurável. No fim, a morte chegaria e sua vida terminaria. Mesmo que ela fizesse coisas perigosas diariamente, isso não significava necessariamente que ela morreria cedo. E algumas pessoas que tentavam viver da forma mais segura e discreta possível ainda assim não viviam muito. Mesmo assim, se ela tivesse vivido normalmente, esse pensamento provavelmente nunca teria ocorrido a Shihoru. Se eu não viver de acordo com a minha própria essência, mesmo que seja apenas por 1 ou 2 dias, será um grande desperdício. Mesmo que Tsuga vivesse uma vida normal, não como um soldado voluntário, talvez ele não mudasse muito. Era mais ou menos assim que Shihoru se sentia. Talvez aquilo fosse realmente estranho. Talvez Tsuga não fosse normal. Existiam pessoas assim. Eu preciso descobrir quem eu sou. Ela queria ser fiel a si mesma. Mas o que isso significava? Ao refletir sobre o assunto, percebeu que nada a representava. Ela ainda era inexperiente, tanto como soldado voluntária quanto como pessoa. Será que ela conseguiria amadurecer? Será que ela conseguiria viver tanto tempo? Shihoru estremeceu e engoliu em seco. Suga-san. Sim. Suga estava relaxado, abraçando os joelhos e parecia completamente calmo. Mesmo assim, seu rosto estava voltado para cima, e ele olhava lentamente de um lado para o outro. Parece que tem alguma coisa ali. Parece que... Você não quer dizer que definitivamente existe? Acha que é um pássaro? Esses gritos não parecem ser desse tipo. Talvez seja um pássaro realmente grande. Você tem alguma em mente? Não. Mas... Suga coçou o cabelo raspado. Como era a sensação? Shihoru estava apenas um pouco interessada. A atenção de Tsuga parecia estar voltada para outra coisa. Agora que penso nisso, não está nublado hoje. Isso é meio que inédito para nós, desde que chegamos ao Vale dos Mil. Não acho que um tempo bom seja algo ruim. Essa seria a sensação normal, sim. É que, falando por experiência própria, acontecimentos incomuns tendem a se sobrepor. O que será? É como se o chão endurecesse depois da chuva, o que é bom, mas quando chove no deserto, vira uma tempestade enorme. Tem raios, granizo e de repente começa a chover flechas e lanças também. Já passei por muita coisa assim. Ah, lá está de novo. Ao longe, algo gritou. Pijarlhain. Era ameaçador e soava estranho aos ouvidos. Shihoru disse. O que? Eu estava pensando. Será que é seguro para nós ficarmos sentados aqui? Fico pensando. Honestamente, não faço a mínima ideia. Cale-se. Acabei de ser tratado. Sem nenhum tratamento formal? Acho que você deve ter imaginado isso. Mas eu ouvi. Suga piscou e olhou ao redor. Lá está de novo. Pijalhain. Este foi o momento em que o som esteve mais baixo. Será que isso significava que estava mais longe? Shihoru suspirou. Era cedo demais para alívio, mas pelo menos a ameaça não parecia estar se aproximando. Escuta, eu só queria dizer. Suga se levantou e se espreguiçou. Eu também não estou levando isso na brincadeira. Mas só fingir tensão não basta. Se você relaxar, vai conseguir reagir melhor e cometerá menos erros. Relaxar. Talvez eu não seja muito bom nisso. Sim, tenho certeza que não. Afinal, mesmo quando você estava dormindo, você estava encolhido em posição fetal. Por favor, não decidam me observar aleatoriamente. Eu estava acordado sem nada melhor para fazer. Bem, desculpe. Você não precisa se desculpar por tudo, sabe? Então não vou mais me desculpar. Certo, disse Tsuga. Quer dizer, percebo que você está sendo humilde assim para tentar evitar ser culpado pelas coisas. Mas isso pode ser inconsciente. E isso é muito direto. Se você pensa em algo, precisa dizer na hora, ou talvez nunca tenha chance. Você nunca se sentiu assim antes? Shihoru tentou responder, mas percebeu que não conseguia falar, e apenas um suspiro escapou de seus lábios. Foi então que aconteceu. Num instante tudo ficou escuro. Uma sombra. Algo estava passando por cima. Tinha que ser aquela sombra. Eles também ouviram o som dela cortando o vento. Shihoru e Tsuga olharam para cima ao mesmo tempo. Estavam em um pequeno espaço aberto. A área ao redor era verdejante, com árvores, grama e musgo. Verde, 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 até onde a vista alcançava. O céu estava muito limpo. Nenhuma nuvem à vista. Aconteceu alguma coisa muito rápido, não é? Perguntou ela, hesitante. Provavelmente sim. Suga colocou a mochila nas costas, pegando o porrete que estava ao lado dele. Parecia perigoso, então vamos dar o fora daqui. Acha que conseguimos? Ele falou como se fosse problema de outra pessoa. Shihoru, porém, não queria perder tempo confrontando-o, então se levantou vigorosamente. Suga parecia indeciso sobre para onde fugir. Shihoru também não conseguia se decidir. À primeira vista não havia nada por perto que lhes oferecesse cobertura contra o céu. Parecia que não poderiam fazer nada melhor do que se esconder nas sombras das árvores. Não, nem isso. Shihoru agarrou seu cajado e se agachou. Se não o fizesse, seria levada pelo vento. Ou então abatida. Ela não fechou os olhos. Shihoru viu. Azul. Era uma criatura azul com asas. De repente, desceu em voo rasante do céu. Isso significava que era um pássaro? Ela não sabia. Mas parecia algo diferente. Grande. Era enorme. Aquilo eram pés?
Havia 5 garras em forma de gancho na ponta deles. Aqueles 2 pés parecidos com mãos estavam apontados na direção deles enquanto a criatura se aproximava. Suga empunhou seu bastão. Um dragão, gritou ele, saltando na frente de Shihoru. Um dragão. Era um tipo de dragão? Como o dragão de fogo em Darungar. Se for, eles claramente não tinham a menor chance contra ele. O que? Suga brandiu seu taco com as 2 mãos. Será que ele estava tentando acertar o dragão azul alado que se aproximava? Provavelmente, o porrete dele atingiu os pés do dragão em algum lugar, mas ele não se importou. Agarrou Tsuga com força na pata direita e passou pela direita de Shihoru. Shihoru quase tropeçou, mas conseguiu se equilibrar de alguma forma. Quando se virou, o dragão estava com Tsuga pressionado contra o chão com a pata direita e esticava o pescoço para tentar mordê-lo. Wurg. Suga se debatia desesperadamente. Ainda não tinha sido atingido. Ele estava vivo. Dark. Antes que ela pudesse pensar em salvá-lo, Shihoru já havia invocado Dark, o elemental. Mesmo sem ordens, Dark assumiu a forma de uma estrela do mar e voou em direção ao dragão. Não, ela percebeu. Isso não foi suficiente. Um pequeno impacto não seria suficiente para abalar aquele dragão. Espalhem-se. A escuridão se dispersou em milhares de pedaços. Ele se dissipou, envolvendo a área ao redor do dragão. Isso era escuro em forma de névoa. Névoa escura. O dragão gritou Pigia e ergueu a cabeça, balançando-a violentamente em todas as direções. Isso não seria suficiente para se livrar de Dark. De repente, o dragão não conseguia enxergar nada, e isso deixou muito confuso. Gaviões, águias e outras aves de rapina semelhantes buscavam suas presas em grandes altitudes, por isso tinham uma visão muito boa. Em troca, precisavam se tornar dependentes dela. Provavelmente, esse dragão também era assim. Tão confuso, o dragão afrouxou acidentalmente sua presa em Tsuga. Ele escapou imediatamente. O dragão gritou, Pigia a pigiar, batendo as asas e vagando confuso. Suga rastejou e rolou para longe, e quando ganhou alguma distância, pareceu estar se curando com magia de luz. Havia momentos em que um sacerdote gravemente ferido não conseguia se concentrar o suficiente para conjurar magia e, consequentemente, não conseguia se curar. Será que Tsuga ficaria bem? Mesmo que isso a preocupasse, ela não se preocuparia. Shihoru concentrou-se em manter a névoa negra. Até onde ela poderia espalhá-la? Até que ponto ela poderia movê-lo? Shihoru ainda não tinha noção disso. Não. Essa linha de raciocínio foi um erro. Dependia de Shihoru, mas Dark podia se espalhar o quanto quisesse. Ela também podia movê-lo. Não imponha limites, disse a si mesma. Eles se transformarão em restrições. Ela começou a suar. Sua visão estava trêmula. Shihoru cerrou os dentes. Ainda não. Ela podia continuar. Se começasse a pensar que não conseguiria, naquele momento tudo acabaria. O dragão começou a correr e a bater as asas. Será que ele planejava voar? Desculpe, gritou Tsuga. No instante em que ouviu a voz de Tsuga, ela perdeu a concentração. Logo em seguida, o dragão saltou e a névoa negra se dispersou e desapareceu num instante. Vamos sair daqui. Tsuga agarrou-a pelo braço e a puxou consigo. Shihoru tropeçou e caiu em cima de Tsuga. Tsuga estava coberto de sangue, mas seus ferimentos pareciam cicatrizados, e ele levantou Shihoru e saiu correndo. Nossa, isso é simplesmente incrível, não é? Nunca imaginei algo assim, comentou ele. Então Shihoru estava prestes a se desculpar, mas então se conteve e parou abruptamente. E isso foi perigoso, sabia? Você é tão imprudente. Você devia ter fugido enquanto eu estava sendo devorado. Eu não conseguiria. Eu não faria uma coisa dessas. Bem, eu ficaria chateado se você fizesse isso. Suga olhou para cima. Eu meio que esperava que depois daquilo desistisse da gente e nos deixasse ir. Shihoru não queria olhar para cima, mas ela precisava ver com os próprios olhos. Não importava se era assustador e não importava se ela realmente não quisesse, ela tinha que enfrentar essas coisas. Ela não queria mais deixar isso nas mãos de outros. Tenho alguns problemas com o que Haru fez, mas não acho que ele tivesse escolha naquela situação, pensou Mary. Ou melhor, ele provavelmente não tinha escolha, então, provavelmente não havia nada que pudesse ser feito. Além disso, Mary não conseguia ver com os próprios olhos exatamente o que os dois estavam fazendo. Haruhiro e Shuro Setora caminhavam lado a lado à sua frente. Atrás deles vinha o golem Emba, e Mary fechava a fila. Emba não era tão alto. Tinha cerca de 1,70 metros. No entanto, seus braços eram estranhamente longos. Seu tronco era musculoso, com ombros extremamente largos e, sinceramente, ele atrapalhava a passagem. Ela não conseguia enxergar muito bem à frente. Haruhiro não teve escolha a não ser aceitar as condições que Setora lhe impôs. Se Mary estivesse em seu lugar, teria feito a mesma escolha, por mais dolorosa que fosse. Ela entendia. Ela podia aceitar. No entanto, não era o momento. Era um sentimento que ela simplesmente não conseguia conter. Eles não estavam fazendo nada de muito substancial, mas era irritante e francamente perturbador. Setora havia ordenado que ele agisse como seu amante ou algo parecido, mas o que era aquilo? Será que ela queria dizer, você sabe? Não é da minha conta, disse ela para si mesma com firmeza. A verdade é que Mary não sabia. Ela nunca tinha namorado um rapaz, nem uma rapariga, aliás. Pelo menos não desde que chegara a gringar. Não se lembrava do que tinha acontecido antes, por isso não tinha como saber, mas sentia que nunca tinha tido um relacionamento sério desse tipo. E quando ela analisava sua personalidade, mesmo que tivesse decidido que gostava de alguém, provavelmente teria refletido bastante antes de decidir que queria passar o resto da vida com essa pessoa. Ela provavelmente ficaria cautelosa. Apenas pensar, ei, ele é até legal, não a faria perder a cabeça. Ela não faria escândalo. Tentaria manter a compostura. Considerando tudo isso, ela devia ser tímida quando se tratava de amor. Isso talvez não tenha mudado, mesmo agora. Haru. Setora o chamou pelo nome num tom não particularmente meloso. Sim, senhora, respondeu Haruhiro. Sua voz parecia tão distante.
Você acabou de me chamar de senhora? Ah, desculpe. Sim. O que foi? Eu só queria tentar te chamar pelo nome. Tem algum problema nisso? Não está errado, ok? Eu vejo. Sim. É bom, disse Setora. O que é isso? Ter alguém a quem eu possa me dirigir casualmente pelo nome tão perto. Ah, acho que sim. Haruhiro deu uma risada sem graça. Emma talvez estivesse agindo deliberadamente para criar uma barreira entre Mary e os dois, para que Mary não atrapalhasse. Parecia que eles apenas conversavam assim de vez em quando enquanto caminhavam, então ela teve que se perguntar o que exatamente ela deveria estar atrapalhando. Ou será que Mary simplesmente não viu, e eles estavam na verdade rosto a rosto, mãos dadas com os braços entrelaçados? Ou talvez estivessem envolvidos em algum tipo de contato físico ainda mais íntimo. Seja como for, por causa de Emma, Mary não conseguia vê-los de sua posição na retaguarda. Mesmo assim, embora não pudesse afirmar nada com certeza, aquilo não parecia muito provável. Ela podia deduzir isso, mais ou menos, pelas conversas deles. Então, o que exatamente os dois estão fazendo? Eles supostamente eram amantes? Tipo isso. Parecia que era assim que Setora imaginava que os amantes agiam quando estavam juntos. Haruhiro concordava com isso, provavelmente com dúvidas. Pensando, não era bem o que eu esperava. Afinal, quando você disse amantes, esperava algo mais como, mais ou menos assim. O que exatamente? Mais apegada e flertadora? O que exatamente caracteriza um comportamento de flerte? Mary não entendia muito do assunto, então não sabia ao certo, mas fosse o que fosse, não era isso. Não pareciam amantes de jeito nenhum. Ou talvez ela se surpreendesse ao descobrir que a maioria dos casais por aí eram como eles. Talvez agissem assim na frente dos outros. Mesmo que Mary se visse em um relacionamento desse tipo, ela se conteria em lugares públicos, onde as pessoas estivessem olhando. Se conter de quê? Bem, de flertar? Mas havia a questão de se ela realmente queria flertar. Talvez não quisesse? Ou será que se sentia assim porque não tinha com quem flertar e sua mentalidade mudaria se tivesse? Mas ela tinha certeza de que nunca seria capaz. Ela não queria e não precisava disso. Não era como se Mary não soubesse do afeto de Kuzaku por ela. No entanto, ela também duvidava disso, pensando que estava sendo excessivamente tímida. Além disso, Kuzaku havia se juntado ao grupo depois de todos, então ele se sentia desconfortável. Seu desejo de ser gentil com um camarada, de ser útil a ele como alguém que estava ali há mais tempo, era muito mais forte. Quando ele se confessou para ela, ela pensou, eu sabia. Ela esperava estar enganada, mas Kuzaku estava olhando para ela daquele jeito. Ela já estava preparada para isso, então deu a ele uma resposta direta. Não posso, ela disse imediatamente. Mary não conseguia imaginar sair com alguém. Eles tinham sido camaradas no mesmo grupo até então, e camaradas continuariam sendo. Era assim que ela queria. Se possível, ela queria que Kuzaku se sentisse da mesma forma. Não era que ela não gostasse dele. Se lhe perguntassem se gostava ou não dele, bem, ela diria que gostava. Ele era alto e provavelmente tinha um rosto bonito. Ele se dava bem com as pessoas, embora ela sentisse certa fragilidade nele, e não era egoísta nem insistente como Hanta. Então era justo dizer que ele era um cara bem legal. Ela não detestava ele. Talvez não fosse totalmente impossível que ela o amasse. Mas ela não faria isso, porque ele era Kuzaku. Não, essa não foi a razão. Ela não se apaixonaria por ninguém. Não haveria romance para ela. Era impossível para ela sentir amor por outras pessoas. Mary tinha algo muito mais importante do que isso. Ela tinha camaradas e precisava proteger a vida de todos eles. Não podia se deixar ocupar com outras coisas. Não tinha tempo a perder com bobagens como romance e amor. Era simplesmente assim que ela era. Mesmo em relação aos membros de seu partido, ela não tinha intenção de impor suas opiniões. Se um deles se apaixonasse por outro, ela achava perfeitamente normal. Não que isso pareça muito provável em nosso partido. Mesmo quando estava com as outras garotas, Shihoru e Yumi, elas quase nunca falavam sobre o assunto. Não, nem mesmo quase, elas nunca falavam. Era sempre sobre coisas fofas ou comida gostosa. Graças a isso, ela se sentia incrivelmente à vontade. E isso a fazia gostar ainda mais de Shihoru e Yumi. Não havia nenhuma regra contra romances dentro do grupo, mas ela achou que seria bom se estabelecessem uma. Se o fizessem, Mary se sentiria ainda mais à vontade. Ela queria interagir com seus camaradas como seres humanos. Mesmo que pudesse ser amiga deles, não havia a menor possibilidade de ser namorada ou esposa de alguém. Ela nem queria considerar a possibilidade de acabar em um relacionamento assim. A propósito, Haru disse Setora no mesmo tom, não particularmente familiar. Assim, é. Quantos filhos você quer? Bu. Haruhiro engasgou, e Mary também tossiu estranhamente. O que houve, Haru? Perguntou Setora. Não, é que, é meio repentino. Nós somos amantes, certo? Sim, você e eu somos amantes. Mas só até você se cansar disso e dizer o contrário. Você pode se surpreender ao descobrir que eu nunca me canso disso. Haruhiro pareceu surpreso, mas as condições de Setora chamaram a atenção de Mary desde o início. Até eu me cansar disso e mandar você fazer o contrário. Não era impossível interpretar isso como, eventualmente vou me cansar disso, então faça o seu melhor até lá. Será que Haruhiro estava presumindo isso de forma otimista? Ele tinha uma autoestima estranhamente baixa, então talvez tivesse subestimado a situação de várias maneiras. Ele devia ter imaginado que Setora estava fazendo isso por capricho ou por algum engano, e que, portanto, não só se cansaria dele em breve, como também ficaria farta. Era isso que Haruhiro esperava. Mas nunca se sabe, né? Uma ideia alegre. Ao que tudo indica, Setora já demonstrava interesse por Haruhiro desde o início. Ela poderia nunca se cansar dele e decidir mantê-lo como seu amante.
Haruhiro negaria isso, dizendo que jamais aconteceria, mas era perfeitamente possível. Mesmo que ele não fosse o tipo de garota popular, já havia um precedente estabelecido por Mimori da família Toki. Existiam mulheres interessadas em Haruhiro. Aliás, Mary não se surpreenderia se fossem muitas. Haruhiro sempre parecia sonolento, mas isso significava que ele não era barulhento, e embora não tivesse uma presença imponente, isso significava que era relaxante tê-lo por perto. Ele era atencioso com seus camaradas, tinha senso de responsabilidade e era paciente. Além disso, dizia o que precisava ser dito. Parecia tímido, mas podia ser surpreendentemente corajoso. Ele não possuía nenhuma habilidade que o destacasse, nem características que o colocassem à frente dos demais. Mesmo assim, desempenhava seu papel de líder com maestria e jamais tentou abandoná-lo. Quem sabe quantas crises Haruhiro já os havia ajudado a superar. Mesmo que Haruhiro fosse traído, ele não seria capaz de trair os outros. Ele era um líder do qual ela podia se orgulhar, alguém em quem ela podia confiar e a quem ela podia respeitar como pessoa. Ela nunca lhe disse isso pessoalmente, porém, na verdade, provavelmente deveria ter dito. Mesmo que o elogiasse, ele não deixaria isso subir a cabeça. A Mary estava prestes a gritar para ele, mas tossiu rapidamente para disfarçar. E por que agora? Mesmo que eu vá contar para ele, agora não é a hora. Obviamente. Qual a pressa? HM? Setora tinha parado? Emba, que estava bem na frente dela, parou, e Mary quase esbarrou nele. Você disse alguma coisa, mulher? Na verdade, não. Mary baixou a cabeça e mordeu levemente o lábio. Parecia que estava falando com as costas de Emba. Setora praticamente a estava ignorando. Porque, apesar disso, ela havia respondido em um momento como aquele. Eu não disse nada. Entendo, disse Setora friamente. Parecia que alguém mal educado estava me ignorando, a mim, sua amada, e se referindo a Haru como Haru. Eu posso chamar Haru do que eu quiser, retrucou Mary. Isso não vai funcionar. Agora somos amantes, e eu darei à luz o filho de Haru. Naturalmente não permitirei que nenhuma outra mulher o toque. Criança! Haruhiro gritou. Mary disse. Você disse que pôs as mãos nele? Então ela foi acometida por uma leve tontura. Vê você vai ter um filho? Haruhiro exclamou. Tão de repente? Naturalmente. Há algo mais que um homem e uma mulher tão apaixonados um pelo outro possam fazer? Haruhiro parecia estar atordoado. Não sei sobre isso. T tem uma ordem para essas coisas. Mary passou por Emba de lado e foi para frente. T tem que fazer as coisas em ordem, sabia? N não é como se você simplesmente fosse lá e fizesse um BBB. Uma ordem. Setora franziu a testa. Você quer dizer algo como se juntar à noite, beijar os rostos um do outro e apalpar os corpos um do outro? Não me parece um assunto apropriado para se discutir aqui. Sim, Haruhiro gaguejou. Como assim sim, Haru? Certo? Desculpe. Não peça desculpas àquela mulher, Haru, gritou Setora. Você é meu amante. Não permitirei que peça desculpas a ninguém além de mim. Sim, senhora. Não, isso não é algo para o qual você diga sim, senhora. Engolindo as palavras que quase escaparam de sua boca, Mary pressionou o peito com força. Mesmo agora, os niaus de Setora estavam espalhados pela área, procurando por seus companheiros. Haruhiro não podia se opor a Setora. Na prática, ele não tinha escolha a não ser fazer o que ela mandava. Se Setora ordenasse algo, Haruhiro não tinha escolha a não ser obedecer. Então, basicamente, eles vão se encontrar à noite? Beijar o rosto um do outro? Sentir o corpo um do outro por todo o corpo? E depois, fazer alguma coisa para engravidar? E Mary riu. Por que ela tinha rido? Nem a própria Mary sabia. Era um mistério. Será que foi porque tudo aconteceu mais de repente do que ela esperava? Você vai tão longe assim de repente? Nossa, você está mesmo se dedicando a isso? Foi uma coisa que ela certamente sentiu. Então é isso que você vai fazer? Sério? Nossa, mas você está bem com isso, Haru? Ela queria perguntar, mas não conseguia. Era algo que ela não podia perguntar. Não havia meio termo, aceitar ou rejeitar. Ele não tinha escolha. Se eles iam fazer aquilo, ele teria que fazer também. Ele teria que fazer. Sim, aquilo. Sem problemas, né? Afinal, não infringia a regra contra romance dentro do grupo, né? Não que essa regra existisse. Então, não tinha nada a ver com ela? Não era nenhum problema? Sim. Por que ela estava tão perturbada? Não havia nenhum problema real, certo? Era algo que não só os humanos, mas todos os seres que se reproduzem sexualmente faziam. Mesmo que Haruhiro fizesse isso com Setora, como isso poderia ser um problema? Pelo menos, não era da conta de Mary. Se Haruhiro não quisesse, ela sentia pena dele. Mas era pelo bem dos seus companheiros. Haruhiro era o líder, então ele teria que tolerar. Afinal, era Haruhiro, então ele superaria isso e faria um ótimo trabalho. Ela tinha certeza. De qualquer forma, talvez ele não fosse tão contra a ideia. Se ela olhasse para Setora com olhos imparciais, diria que era uma mulher bonita. Além disso, ela se parecia com Setora. Aquela garota. Chocolate. Talvez ele não fosse totalmente contra? Então é isso. Talvez tenha sido por isso que Mary riu. Haruhiro mantinha as aparências dizendo, ai de mim, estou em maus lençóis, mas no fundo achava que aquilo era uma vantagem. E talvez até estivesse feliz por ter terminado assim. Se bem se lembrava, aquele idiota do Hanta já tinha comentado algo sobre isso. Aparentemente, os homens ficavam reprimidos. Para Mary, isso tinha a ver com o sexo oposto, então ela não entendia muito bem, mas basicamente significava que eles queriam fazer esse tipo de coisa, certo? Haruhiro também era homem. Se tivesse uma boa parceira para isso, é claro que ia querer. Ela pensou que estava tudo bem. À sua maneira. Se guardassem em algum lugar onde ela não precisasse ver, não se importava. Já fazia um tempo que ela vinha ouvindo aquele pigia irritante, mas ela já tinha resolvido seus sentimentos, mais ou menos. Mary suspirou.
Afinal, que som é esse? Esse é o grito de um viver, disse Setora, olhando para o céu e semicerrando os olhos como se estivesse cegantemente brilhante. O Vale dos Mil tem uma relação inseparável com a neblina. No entanto, há alguns dias por ano, cerca de 10, em que a neblina se dissipa completamente assim. Nesses dias, eles voam das montanhas Kuaron, a leste. Afinal, as criaturas daqui não estão adaptadas a viver. Para elas, este deve ser um campo de caça com presas fáceis por perto. Espera aí, um minuto, Haruhiro perguntou em pânico. Aqueles Vivern, o que são eles? Que tipo de... Pijarri. O grito daquela criatura viver ecoou pela área novamente. Foi diferente de antes. Tão alto que Mary se encolheu involuntariamente. Isso significava que estava perto? Uma espécie de dragão, explicou Setora com naturalidade. Eles têm asas e podem voar como pássaros. Um dragão voador, por assim dizer. Existem em muitas cores e tamanhos, mas dizem que os Vivern azuis são os maiores e os mais ferozes. São completamente carnívoros. Sejam humanos ou orcs, eles comem qualquer coisa. Mary olhou para o céu, apesar de si mesma. Estava esplendidamente claro. Pensando bem, fazia muito tempo que não via um céu azul tão bonito. Não, agora não é hora de ficar sentimental. Isso é perigoso, não é? Ela perguntou. Naturalmente não é seguro. Setora bufou. A vila está um caos total agora, tenho certeza. Em dias claros, em vez de poderem aproveitar a preciosa luz do sol, eles estão ocupados se preparando para os Vivern. Houve uma época em que a vila foi atacada por um bando de dezenas de Vivern. Depois disso, enviaram uma expedição às montanhas Kuaron para queimar seus ninhos, e não houve mais um desastre tão grande desde então. No entanto, essas criaturas constroem seus ninhos em altitudes elevadas, em encostas íngremes, então não é possível exterminá-las completamente. Quando a neblina se dissipa, elas voam para cá. Alimentam-se até ficarem satisfeitas e, quando a neblina retorna, voltam para casa. Aqueles que vivem aqui são forçados a aceitar isso como um fato da vida. Nós poderíamos. Haruhiro começou a dizer, mas então cobriu a boca com as mãos. Tentar correr, mas não daria certo. E aí? Se acontecer, aconteceu, e não há nada que possamos fazer. Certamente que não. Setora cutucou a testa de Haruhiro com o dedo indicador. Pronto. Ai. Haruhiro levou a mão à testa. Não doeu, mas... Parecia que eles estavam se divertindo, brincando. Era algo meio romântico, talvez? Se fosse em qualquer outra época, ela teria adorado que eles fizessem aquilo, mas a situação era o que era. E então, perguntou Mary. Você tem alguma maneira de se preparar? Tem, não é? Esse tom é extremamente arrogante, mulher. Se chegar a esse ponto, acho que vou optar por te abandonar. Setora, Mary é um camarada importante para mim, disse Haruhiro hesitante. Não sei se ela é sua camarada ou o que, mas mulher é mulher. Ela poderia ter um filho seu. Isso torna a presença dela desagradável para mim. Entendo. Será que isso é ciúme? Eu sou. Mary não conseguiu conter a voz e a elevou. Companheira do Haru, nada mais, nada menos. Eu nunca vou engravidar do Haru, e você ficar com ciúme só me dá dor de cabeça, então, por favor, pare. Assim que conseguiu dizer tudo aquilo, ela voltou a si e olhou para Haruhiro para ver sua reação. Haruhiro estava olhando para baixo, com um sorriso forçado nos cantos da boca. Se você vai dizer tanto assim, bem, Setora deu de ombros. Apesar de você dizer o contrário, eu achava que vocês dois eram próximos, ou tinham um relacionamento parecido. Parece que me enganei. Ou talvez você estivesse nutrindo uma afeição unilateral por ela, Haru. Não. Haru esfregou a barriga. Não é isso, tá bem? Eu também considero a Mary uma camarada. Ela é uma camarada preciosa e camaradas são importantes de verdade, então, camarada é camarada, como se diz. Não tenho certeza se entendi, mas tomei medidas para me preparar para os Vivern. Meus Niaus estão observando. Além disso, isso não é de todo ruim. Os Vivern também podem nos ajudar. Um daqueles Niaus saltou de um arbusto próximo. Era um Niai amarelo listrado. O Niai ronronou e fez gestos para comunicar algo a Setora. Quando Setora assentiu com a cabeça e depois a balançou negativamente, o Niai soltou um único Niai e desapareceu novamente. É frustrante admitir, mas eles são fofos, pensou Mary. Parece que eles os encontraram. Setora rapidamente cobriu o rosto com o pano que envolvia seu pescoço. Ou melhor, um dragão os encontrou para nós. Se ainda não foram devorados, tenho certeza de que vocês conseguirão vê-los. E foi isso. Os Vivern tinham voado até ali em busca de presas. Quando o céu estivesse limpo, o povo da vila escondida, e provavelmente os membros de Forgan também, estariam à procura de Vivern. Mas aqueles que não soubessem da existência dos Vivern estariam desprotegidos e se tornariam alvos fáceis. Setora saiu correndo e Haruhiro, Emba e Mary a seguiram. De vez em quando, eles ouviam vozes de Niaus. Os Niaus pareciam estar guiando Setora. Por onde eles estavam correndo e para onde estavam tentando chegar? Mary não fazia ideia. Eles subiam e desciam colinas, então ela mal conseguia acompanhá-los. De vez em quando, Haruhiro se virava para olhar para Mary. Ele devia estar preocupado com ela por ser uma de suas preciosas companheiras. Mas ainda assim, por que ela tinha dito aquilo? Que nunca engravidaria do filho de Haru. A verdade é que Mary realmente pensava isso, mas foi uma maneira muito direta de dizer. Foi inapropriado. Setora incitou. A culpa foi de Setora. Setora estava errada. Pijiarlhain, aquele grito ecoou. Havia algo no céu. Tinha asas, mas não era um pássaro. Provavelmente era uma serpente alada. Estava mergulhando em direção ao céu. Setora parecia estar indo naquela direção. Era lá que estava a presa do viver. Podiam ser Shihoru e os outros. O dragão que eles haviam perdido de vista por um instante alçou voo mais uma vez. Ele estava se preparando para outro ataque? Havia alguém lá na frente. Essa pessoa estava correndo para cá. Shihoru.
Haruhiro e Mary gritaram em uníssono. Ela não estava usando o chapéu e vestia um casaco cinza desconhecido, mas não havia como confundi-la. Ela estava segurando seu cajado. Foi Chihoro. Ela estava bem. Mary correu para a frente com determinação. Os cantos dos seus olhos estavam ardendo. Graças a Deus, pensou ela. Chihoro, você está viva. Mas quem era aquele com ela? Ele tinha cabelo curto, raspado, e vestia uma batina de padre. Era um homem desconhecido. Onde estavam Yumi e Kusaku? Haruhiro gritou. Suga-san. E acelerou desvencilhando-se de Setora. Haruhiro-kun. Vamos, Chihoro. Haruhiro pegou Chihoro nos braços e imediatamente a fez ficar atrás dele. O que era aquilo? Pensou Mary. Foi bem legal. Haru, não abrace outras mulheres, gritou Setora. Cala a boca. Haruhiro gritou de volta sem demora. Mary, fique de olho em Chihoro. Ele deu as instruções e seguiu em frente. Suga, o sacerdote dos rochedos. Suga estava a uma boa distância atrás de Chihoro. Haruhiro provavelmente planejava ir ajudá-lo. O dragão havia começado outra descida rápida. Seu alvo provavelmente era Tsuga. Mas Suga parecia bastante exausto, pingando suor enquanto corria em direção a eles. Ele não podia se dar ao luxo de olhar para o céu. Mesmo assim, será que Haruhiro conseguiria salvá-lo se fosse? Chihoro também estava sem fôlego e desabou no peito de Mary. Feliz, graças a Deus, eu queria te ver. Mary se emocionou e abraçou Chihoro involuntariamente. Ela a arrastou para os arbustos ao lado delas. Haru, o dragão alado se aproximava por cima da cabeça de Tsuga. Haruhiro abaixou a postura, derrubou Tsuga e continuou avançando, empurrando-o para frente e para a esquerda na diagonal. Foi por pouco. As garras em forma de gancho do dragão passaram bem acima deles. Mas Setora e Emba estavam no caminho do dragão. Emba. Setora deu a ordem e Emba, o golem, avançou. O dragão estendeu a pata direita, agarrando Emba e pressionando contra o chão. Não foi tão ruim assim? Ele ia acabar morto? Quando Emba berrou vai, em voz alta e assustadora aconteceu. Deve ter sido um choque. O dragão soltou um grito ensurdecedor, libertou Emba e começou a bater as asas. Estava subindo. Não é possível. Será que estava tentando fugir? Os Viverno odeiam golems. Setora correu até Emba. Eles são feitos para ter esse efeito. No entanto, isso só impede que os Vivernos comam, não que os ataquem. Vamos fugir. Suga-san. Haruhiro ajudou Tsuga a se levantar. Você consegue correr? Vou correr, porque provavelmente vou morrer se não correr. Chihoro. Mary segurou a mão de Chihoro. Estou aqui, então tudo vai ficar bem agora. Sim, estou contando com você. Setora, todos irão te seguir, então dê as instruções, ordenou Haruhiro. Setora disse, você é atrevido para um homem, mas mesmo assim saiu correndo ao lado de Emba. Bem, não me importo. Quero seu sêmen ainda mais agora. Então isso é amor, é? Essa semente. Os olhos de Chihoro se arregalaram. Passamos por muita coisa, gritou Mary. De alguma forma, ela já tinha superado tudo. Fazia sentido para ela, digamos assim. Quer dizer, o Haru estava legal agora há pouco. Não sei se alguém gostaria de ter um filho com ele, mas consigo entender como alguém poderia se apaixonar por ele. Setora era um pouco extrema, mas estava interessada em Haruhiro à sua maneira e no momento estava apaixonada por ele. Isso não era nada estranho. Para mim, ele é um camarada importante, então não me sinto assim de forma alguma. Setora e Emba lideravam o caminho. Haruhiro pediu a Tsuga que fosse à frente e Mary vigiava Chihoro, olhando frequentemente para o céu para confirmar a posição do viver. Em momentos como esse, Haruhiro conseguia ficar tão concentrado que chegava a ser assustador. Apesar disso, seus olhos pareciam ainda mais sonolentos que o normal. Seus nervos estavam à flor da pele, a um ponto em que não poderiam ficar mais aguçados, e ele deveria estar exausto, mas parecia quase indiferente. Ele não devia ter muita energia restante, mas ainda assim sentia que podia continuar, e isso a fazia acreditar que ele daria um jeito de resolver a situação. Ei, Haru, você se dá conta? Ela pensou em silêncio. Você já nos salvou muitas vezes assim. Se você analisar nossos níveis de poder individualmente, ou como grupo, talvez não sejamos soldados voluntários de primeira linha, nem mesmo de segunda. Então por que você acha que sobrevivemos até hoje? Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer coisa foi graças a você, Haru. Você sabe disso? Provavelmente não. Aposto que você pensa que é graças a todos. Graças aos camaradas que gentilmente seguem um líder pouco confiável e o apoiam. Não consigo deixar de te achar estranho. Acho que é porque você é esse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que todos seguem, tentam apoiar e com quem querem caminhar juntos. Haru, não preciso estar ao seu lado. Não me importo de caminhar atrás de você, mas quero que haja um lugar para mim ali. Enquanto eu viver, farei meu trabalho. Cumprirei meu dever. Setora parecia estar guiando-os por um caminho decente. Pode-se dizer que era um caminho bastante apropriado. O dragão estava sobrevoando em círculos como antes. Ele o seguia, sem querer deixá-los escapar. Já havia mergulhado várias vezes, mas não conseguirá pegar ninguém. Era estreito dos dois lados, ou às vezes apenas de um, e frequentemente coberto por uma densa vegetação. Havia muitos obstáculos para o dragão, e Setora escolhia lugares com pontos onde o grupo pudesse se abrigar ao longo de sua rota. Isso, e provavelmente os Niaus também estavam desempenhando um papel importante. Existiam vários tipos de Niaus. Não apenas Niaus. Shuro Setora. Se ela, a necromante e domadora de Nyaya, não estivesse com eles, eles não teriam chegado a lugar nenhum. Mary provavelmente precisava reconhecer esse fato. Ela tinha que ser grata a Setora. Talvez por ser da Vila Escondida, houvesse algumas áreas em que lhe faltasse bom senso.
mas ela não era uma pessoa má. Além disso, a única razão pela qual Mary estava ali era graças a Setora. Se Haruhiro achasse que era uma boa ideia, Mary o apoiaria se ele quisesse ter um filho com Setora, ou em qualquer outra coisa que ele quisesse fazer. Talvez por ter sido tão repentino, havia algumas partes que ela estava achando difíceis de aceitar. Isso se resolveria com o tempo, ela tinha certeza. Logo, ela seria capaz de pensar que as coisas eram assim mesmo. A razão pela qual seu peito doía era por causa da corrida. Sinceramente, ela pode estar chegando ao seu limite. Não, Mary ainda podia se esforçar um pouco mais, se precisasse. No entanto, o rosto de Shihoru estava todo contorcido e ela ofegava de um jeito estranho. Suga, que estava mais à frente, também parecia mal. Ele havia tropeçado várias vezes e quase caído para a frente. A única razão pela qual ele não havia caído era porque Haruhiro o havia ajudado em todas essas vezes. Viver à vista. Todos para a esquerda, gritou Haruhiro. Por fim, Haruhiro começou a dar ordens precisas. Todos estavam completamente exaustos, a atenção dispersa e a capacidade de tomar decisões reduzida. Haruhiro percebeu isso. Se apenas obedecessem às ordens, Shihoru e Tsuga ainda conseguiriam se virar de alguma forma. Mas não demoraria muito para que até isso se tornasse difícil. Chega, estou no meu limite. Essas palavras estavam na ponta da língua de Mary, mas ela não conseguia dizê-las. Haruhiro estava fazendo o que sempre fazia, lutando bravamente. O fardo era claramente mais pesado sobre Haruhiro, e ele devia estar sofrendo 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Mary não podia dizer que tinha terminado. Setora, não podemos mais fugir. Ele gritou. Ah, é por isso. Haruhiro havia falado em nome deles. Ele estava ciente da situação de todos, então, mesmo que Haruhiro pudesse continuar correndo sozinho, ele perceberia que eles estavam prestes a não conseguir ir mais longe. Independentemente do resultado, ele tomaria uma decisão, pronto para assumir toda a responsabilidade. Haruhiro podia fazer isso. Ele certamente não se sentia confortável com a ideia, e era obviamente um fardo, mas ele não tentou se livrar desse fardo. Mary tinha ouvido falar de Manato, o padre, dele e de Moguzo. Hanta também poderia tê-los traído. Mesmo após perder companheiros, Haruhiro conseguiu manter a liderança. Através de provações e tribulações, ele abriu caminho. Haru, você sabe o quão incrível isso é? Ao pensar na sua dor, meu coração se despedaça facilmente. Só de imaginar a solidão que você deve sentir, meu corpo inteiro parece que vai congelar. Quero te abraçar forte e te aquecer, mas tudo bem, tenho certeza de que você me rejeitaria. Você diria, você não precisa fazer isso. Estou bem. Somos camaradas, mas somos apenas camaradas. Eu gostaria de poder te abraçar, enquanto ambos permanecemos companheiros preciosos e insubstituíveis um para o outro. Mesmo que lutemos, há pouca esperança de vencer. Setora retrucou, parando abruptamente. Mesmo que seja só para afugentá-lo. Há pouca esperança disso também. Nós vamos conseguir. Haruhiro elevou a voz e desembainhou seu estilete. Emba e eu vamos enfrentar os desafios. Mary, Suga-san, estejam prontos para nos curar a qualquer momento. Shihoru, espalhe escuridão por todo lado. Que ninguém morra. Eu não vou deixar vocês morrerem. Nós vamos sobreviver. Certo, responderam Mary e Shihoru em uníssono. Suga segurava seu porrete, mas não parecia ter forças para empunhá-lo e lutar. Quando Setora deu a ordem, apoiem Haruhiro. Emba se moveu para ficar ao lado dele. Mary, Shihoru e Tsuga rolaram para os arbustos à direita. O que Setora faria? Ela estava diagonalmente atrás de Haruhiro e Emba, com os olhos fixos no dragão no céu. Isso significava que ela não pretendia deixá-los se arriscar sozinhos, ao que parecia. Ela era respeitável. O dragão azul começou a descer. Naturalmente não estava caindo. Estava mergulhando. Mas dava a impressão de que estava caindo de cabeça no chão. Era assustador. Mary queria gritar. Haru não. Corra. É muito perigoso. Naturalmente, ela não fez isso. Agora que as coisas tinham chegado a esse ponto, ela só podia observar. Ela tinha que confiar nele. Shihoru gritou, escuridão, e invocou seu elemental. Mary abriu os olhos o máximo que pôde e prendeu a respiração. O dragão gritou Pigia, batendo as asas com força e se virando. Suas pernas. Ambas as pernas estavam apontadas para baixo. Mesmo assim, não conseguiu vencer a inércia da queda. Estava prestes não a aterrissar, mas sim a se espatifar no chão. Será que pretendia esmagar Haruhiro e Emba? Haruhiro, Emba e Setora saltaram para o lado para evitar o ataque. Pelo menos na primeira vez. Não terminou apenas uma vez. O viver pisou no chão com o pé direito, depois com o esquerdo e saltou. Pigia, 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 grasnava, dançando em círculos enquanto batia as asas e saltava. As vibrações eram intensas. Era como estar bem em cima do epicentro de um terremoto. Será que Haruhiro, Emba e Setora estavam bem? Uma nuvem de poeira subia, dificultando a visão. Haru, Haru, Haru. Mary chamava o nome dele repetidamente. Ela não conseguia se conter. O dragão. Um dragão azul. Que monstruosidade era aquela? O dragão de fogo de Darungar estava claramente em outra dimensão, e não se comparava em nada à hidra do reino do crepúsculo, mas definitivamente possuía uma aura intimidadora que rivalizava com a de um gigante branco, e um de 8 metros de altura. Era muito menos alto que um deles, mas sua envergadura, a largura de suas asas quando abertas, não era desprezível. O dragão gritou pi-jalhá e bateu as asas. Será que ia voar? Ela viu uma silhueta humanoide na nuvem de poeira. Quem poderia ser? Vai! Shihoru enviou Dak para frente.
Espalhe-se. A forma humanoide, ou melhor, semelhante a uma boneca, de Dark explodiu com um estrondo. Mas ele não apenas explodiu, ele se espalhou. Dark apresentou uma forma densa e negra, semelhante a uma névoa, e envolveu a cabeça do viver com ela. O viver fugiu. Pigia grasnou, movendo as asas para cima e para baixo furiosamente e ganhando altitude. A névoa escura o perseguiu. Ele o perseguiu e não conseguiu alcançá-lo, hein? Quando o dragão alçou voo a cerca de 3 metros de altura, a névoa negra subitamente se tornou mais tênue e desapareceu. Teria ele se livrado dele? Ou... Shihoru, Mary correu para amparar sua companheira. Shihoru estava prestes a desmaiar. Ela não tinha condições de usar magia. Mesmo assim, ela havia invocado Dark. O que eu posso fazer? Não há nada que eu possa fazer? Haru, gritou Mary. A resposta foi imediata, sim. Ela não conseguiu confirmar sua localização, mas Haruhiro estava vivo. O que devo fazer agora? Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Sir Clé. Um anel de luz cintilante surgiu e envolveu Mary e Shihoru. A luz de Lumiaris curaria aqueles dentro do círculo. Ela conseguia manter o círculo até certo ponto. Porque eu sou uma sacerdotisa. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Proteção. Socorro! 2 hexagramas de cores diferentes apareceram no pulso esquerdo de Shihoru. Um deles também apareceu no pulso de Mary e no de Tsuga, pois ele estava por perto. Não chegou a Haruhiro, Setora ou Emba. No mínimo, ela deveria tê-los protegido com antecedência. Ela continuava repetindo o erro que cometera quando perderam Moguzo. Foi descuido, e ela se sentia uma sacerdotisa terrível, mas ainda sou sacerdotisa. Shihoru, eu vou te proteger. Use toda a sua força. Mary. Shihoru deu-lhe um sorriso exausto e, em seguida, um aceno firme de cabeça. Naquele momento, havia um brilho mais intenso que a luz de Lumiaris. Tudo bem. Estou me sentindo melhor graças a você. Então vou continuar até desmaiar. Embora a luz da cura pudesse cicatrizar feridas, não se podia contar com ela para recuperar a resistência ou a força de vontade de alguém. A habilidade de assistência aumentava todos os tipos de resistência, então poderia dar um pequeno aumento de vitalidade, mas seria mínimo. Shihoru também devia saber disso. Havia poucas coisas que Mary podia fazer. Muito poucas, mas ainda assim não era nada. Além disso, se ela estivesse ali, pelo menos poderia proteger Shihoru caso o pior acontecesse. Minha existência não é insignificante. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Talvez eu tente rezar para Deus. Não sou muito fã disso, porém. Suga levou os dedos à testa e fez o sinal do hexagrama. Ó luz, que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre você. Oração. Ela nunca tinha visto aquele antes. Oração. Um único raio de luz brilhou dos céus, iluminando Tsuga. Algum tipo de fenômeno sobrenatural havia sido provocado pelo grande poder do deus da luz, Lumiaris. Não estava claro o que aconteceria. Talvez nada acontecesse. Ou, mesmo que algo acontecesse, talvez não fosse observável ou reconhecível por meros humanos. Dizia-se que este era um dos feitiços supremos da magia da luz, comparável ao sacramento, mas poucos sacerdotes se aventuravam a adquiri-lo. O problema era que, além de ser pouco confiável, seus efeitos eram incertos. Se fosse apenas inútil em algumas ocasiões, seria uma coisa, mas poderia ser prejudicial. Se Suga tivesse consultado antes, Mary provavelmente teria se oposto, mas ele já tinha usado o recurso. Era tarde demais. Tudo o que ela podia fazer era rezar para que nada de terrível acontecesse. Talvez as orações de Mary tenham sido atendidas. Ou talvez tenha sido o poder da oração. A luz que incidia sobre Tsuga desapareceu, e foi isso. Parecia que nada tinha acontecido. Suga estalou a língua. O que é só isso? Suga, disse Shihoru com desgosto, dispensando o honorífico. Você acabou de se dirigir a mim sem usar nenhum tratamento formal de novo? Você imaginou isso? Ou então sua audição é terrivelmente ruim. A nuvem de poeira começou a dissipar e Mary avistou Haruhiro e os outros. Eles ainda estavam lá como deveriam. Está chegando, gritou Haruhiro. O dragão. O dragão girou no ar. Estaria tentando se posicionar para outro mergulho? Escuridão. Shihoru invocou o elemental. Mary envolveu Shihoru com os braços, apertando-a contra as costas e cerrou os dentes. De que adiantaria isso? Ela não queria pensar nisso. Por enquanto, ficaria ao seu lado. Pi-jai-ai-i. O dragão girou a cabeça bruscamente enquanto gritava. Recolhia um pouco as asas e descia. Parecia estar se movendo estranhamente devagar, mas era apenas imaginação dela. Estava quase ao lado deles. Shihoru soltou um suspiro. Ela havia hesitado em enviar Dark ou não. Parecia que ela havia parado por pouco. Dito isso, Shihoru havia chegado a um extremo de exaustão, e não havia garantia de que ela pudesse usar mais magia. Devia ser por isso que ela estava apostando em seu Dark atual. Shihoru estava tentando fazer algo decisivo. Para conseguir isso, ela precisava encontrar a oportunidade perfeita. Mesmo estando tão perto, ela podia ser cautelosa. Essa era a força de Shihoru. Mary também achou algo estranho. O que era estranho? A velocidade e o ângulo de sua descida. Era uma diferença pequena, mas a descida não era tão íngreme quanto a anterior. O dragão vinha em diagonal. Provavelmente estava um pouco mais lento também. Desta vez, não tinha a mesma força de antes. Mesmo assim, Haruhiro e os outros só podiam optar por evitá-lo. Não havia outra opção. Haruhiro se jogou para a direita, e Setora e Emba se jogaram para a esquerda para evitar o dragão. O dragão então pousou no chão com força suficiente para se espatifar, ou não. Ele também não estendeu as patas. A embarcação emergiu repentinamente pouco antes de chegar à superfície. O dragão também não voou muito alto. Fez uma curva fechada e depois desceu novamente. Uau!
Mary quase se agarrou a Shihoru apesar de si mesma, mas conseguiu se conter por pouco. Mergulho íngreme, subida íngreme, mergulho íngreme, subida íngreme. O dragão repetia isso como se fosse um pêndulo. Embora ela comparasse a situação a um pêndulo, não era como se o dragão estivesse sempre voando na mesma direção. Ele mudava de curso em todas as direções. Seu ângulo e velocidade provavelmente variavam a cada vez. A nuvem de poeira era incrível, mas não tão ruim quanto quando o dragão saltou e voou. Ela conseguia enxergar vagamente. Alguém tropeçou ao se esquivar da investida do dragão. Será que foi Setora? Emma imediatamente correu para pegar Setora no colo. Nesse instante, o viver mudou de uma escalada íngreme para um mergulho íngreme e os atacou. Desta vez, seus pés estavam à mostra. Ele pretendia esmagá-los. Com o NNNNNNGH. Emma jogou Setora para longe e tentou desviar ele mesmo. Foi por pouco. Ele não conseguiu. A pata direita do dragão roçou o braço direito de Emma. Bastou isso para que o braço de Emma fosse arrancado e levado embora. E Nambabaawa. Posicionando-se para cair em segurança, assim que Setora se levantou, tentou correr até Emba, mas Haruhiro a agarrou e a puxou para longe. O dragão começou sua dança sinistra e aterradora de sempre. Bateu as asas e saltou. Emba estava desaparecido. O que teria acontecido com ele? Isso não era perigoso apenas para Emba, também representava uma ameaça para Haruhiro e Setora. Dark, aqui está tudo que eu tenho, gritou Shihoru. Será que Shihoru havia decidido que não era mais hora de procurar uma brecha? A escuridão que pairava sobre seu ombro finalmente se lançou. Dark avançou em direção ao viver, emitindo um ruído que dava a sensação de que eletricidade percorria seus tímpanos e pele. Não haveria uma segunda chance. Shihoru havia investido tudo naquele Dark. Por isso, Mary naturalmente presumiu que ele ficaria maior. Suas expectativas foram frustradas. Aconteceu o contrário. Dark gradualmente se contraiu. Os sons estranhos também diminuíram. Em parte por isso, o dragão não tentou evitar Dark. Talvez nem o tenha notado. Afinal, nem mesmo Mary conseguia vê-lo. Ela suspeitava que Dark tivesse atingido o dragão em algum lugar perto do peito. Ele havia ficado pequeno demais para ser visto antes disso, então Mary o perdeu de vista. Mas não havia dúvida de que Dark havia atingido o dragão. Caso contrário, o dragão não teria aberto as asas, jogado a cabeça para trás e seu corpo inteiro não teria começado a tremer loucamente. Funcionou. Enquanto os olhos de Shihoru reviravam para trás, e sua cabeça pendia para um lado, Mary a abraçou forte e soltou um grito de alegria silencioso. Shihoru, isso foi incrível. Você é demais. Foi mais do que incrível. Não consigo acreditar que você conseguiu usar magia assim. O dragão inclinou-se para frente. Será que isso o eliminou? Não. Pior Harin, gritou o viver enquanto começava a bater as asas. Não parecia que estivesse tentando voar, mas sim que estava golpeando o chão com as asas para tentar recuperar o equilíbrio. Podia parecer que estava se esforçando, mas ainda não estava sem forças. Estava chegando lá. O dragão alado vinha em sua direção, mesmo que estivesse cambaleando. Onde estavam Haruhiro e Setora? Mary não teve tempo de procurá-los. Suga segurou seu porrete com firmeza, expirou e disse em um sussurro, cuide daquela garota por mim. Shihoru havia desmaiado nos braços de Mary. Mary assentiu, agachando-se com Shihoru ainda em seus braços. Ela pegou o cajado de Shihoru. Se ela tinha um cajado de mago, talvez pudesse usá-lo para alguma coisa. Devia ser melhor do que ir desarmada. O dragão ainda cambaleava, mas definitivamente estava se aproximando. Seria por causa de Sir Clay? Se o dragão tivesse descoberto Mary e Shihoru por causa do anel de luz, e isso tivesse feito atacá-los, que maneira de estragar tudo. Era tarde demais para arrependimentos agora, mas era frustrante. Eu sou tão... De repente, algo pesado surgiu por trás dela e caiu a seus pés com um baque. Quando olhou, era um homem alto que ela definitivamente não esperava ver. O que ele estaria fazendo ali? Kuzaku ergueu o rosto. Hahaha, eu te encontrei. A situação parece péssima, mas estou super animado. Ele se levantou de um salto. Ferimentos. Kuzaku parecia ferido. Estava coberto de hematomas. Estariam sendo curados pelo Sir Clay? Nunca se sabe o que pode acabar jogando a seu favor. Kuzaku gritou, me empresta isso, e arrancou o cajado de Shihoru das mãos de Mary. Até isso é melhor do que nada. Mary-san, pegue a Shihoru-san e fuja. Mary balançou a cabeça. Ela só queria tirar Shihoru dali. Iria escondê-la em algum lugar e já voltaria. Talvez ainda houvesse algo que ela pudesse fazer com magia de luz. Deveria haver. O anel de luz estava desaparecendo. Kuzaku e Tsuga avançaram para frente. O viver veio em sua direção com passos estrondosos que fizeram o chão tremer. Mesmo que Kuzaku e Tsuga lutassem com todas as suas forças, não conseguiriam deter aquele monstro. Mas talvez conseguissem atrasá-lo por alguns segundos. Poderiam ganhar tempo. Provavelmente era essa a intenção deles. Naturalmente, Mary também ajudaria. Mas ela jamais imaginou que um uivo repentino, a voo ecoaria pela área, com dezenas de lobos negros investindo contra o dragão alado ao mesmo tempo. Se o dragão estivesse em sua melhor forma, talvez não fizesse diferença, mas ainda assim sofria com o golpe devastador que Dark lhe desferira. Os lobos negros dilaceraram as pernas do dragão e rasgaram as bordas de suas asas. O dragão contorcia-se, batendo as asas para impedir que os lobos negros se aproximassem. No entanto, os lobos negros eram rápidos e persistentes. Quando eles chutavam para longe, outro aparecia, e quando se livrava desse, outro surgia. Eles o atacavam de todas as direções, revezando-se nos golpes. Estavam acostumados a atacar em matilha para abater criaturas muito maiores do que eles. Eram organizados. Tinham um líder absoluto e seguiam suas ordens. Miau! Aquela voz não era de um lobo. Era a voz de um humano. À direita, na direção para a qual Mary estava virada, havia uma subida gradual, com o terreno ficando mais alto. Era ali que ela estava. Não era só ela.
Havia também um grande lobo negro, isso e o mestre das feras Goblin. Porque os três estavam juntos. Yumi estufou o peito e estendeu o punho. Yumi, Onça e Garon estão aqui para causar estragos. Miau. Yumi, você provavelmente quis dizer salvar a situação. Além disso, por que você está miando? Não que importasse. Afinal, era fofo. Uma onda de calor se formou em seu peito. Sua visão ficou turva. Mary conteve tudo. Ela não ia chorar. De jeito nenhum. As lágrimas secaram num instante. O Viver. Alguém havia agarrado o Viver pelo pescoço. O Viver, sendo uma espécie de dragão, tinha o corpo coberto de escamas, mas observando mais de perto também tinha pelos. Alguém estava se agarrando a esses pelos, não apenas tentando não ser derrubado, mas também tentando subir. Aru, gritou Mary. O que ele estava pensando? Quando ele tinha chegado lá? Pare! É perigoso. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Ela sabia. Haruhiro não iria parar, porque era ali que a luta seria decidida. Tudo se encaixou. Talvez nunca houvesse outra chance como essa. Haruhiro estava tentando resolver a situação. Para sair daquele impasse, ele havia se dedicado completamente à tentativa. Ele não estava desesperado. Mesmo arriscando a própria vida, Haruhiro tinha um plano sólido por trás disso. Nada o impediria agora. Então Mary precisava acreditar nele e ter esperança. Observem-no. E não percam nada. Aru vai se recuperar. Assim como acontece com o pássaro, as patas dianteiras do dragão haviam se transformado em asas. Ele não tinha braços nem mãos. Era por isso que não conseguia se livrar de Haruhiro com facilidade. Conhecendo Haruhiro, ele provavelmente já havia levado isso em consideração antes de atacá-lo. Uma vez que alcançou a parte de trás da cabeça, o resto foi rápido. Haruhiro saltou sobre o rosto do dragão e o apunhalou no olho direito com seu estilete. Ele desferiu 3 estocadas e em seguida passou a apunhalar também o olho esquerdo. O dragão soltou um grito ensurdecedor e se contorceu de dor. Haruhiro esperou o dragão balançar a cabeça para baixo e então saltou para longe. Mesmo que parecesse obcecado pela morte, ele ainda escolheria viver. Naturalmente. Se ele morresse, eles estariam em apuros. O dragão bateu as asas. Iria voar? Estava tentando. Seus olhos haviam sido arrancados, então não estaria seguro, nem mesmo no céu. Mas devia ser melhor do que o chão, que fervilhava de inimigos que queriam lhe fazer mal. Essa devia ter sido a decisão do dragão. Sim, isso era bom. Nós também. Ela ouviu a voz de Haruhiro. Corram, enquanto podemos. Miau, gritou Yumi enquanto descia a encosta correndo. O grande lobo negro e o duende não se mexeram. Yumi disse miau, tchau, para eles e pareceu que ela acenou. Kuzaku arrancou Shihoru dos braços de Mary e a carregou ele mesmo. Vamos, Mary-san. Certo. Para ser sincera, Mary queria carregar Haruhiro, mas Haruhiro não queria isso. O que mais preocupava Haruhiro naquele momento eram seus companheiros. Para tranquilizar o líder, eles deveriam se retirar o mais rápido possível. Era o melhor a se fazer. O dragão estava decolando e Haruhiro e Yumi estavam bem. Mary recuperou o cajado de Shihoru das mãos de Kuzaku e liderou a fuga. O guarda da retaguarda, Suga, começou a rir. Mary duvidou do que via. Será que isso era mesmo possível? Era neblina. De repente a neblina chegou. Quem diria? Ela acreditava que não havia ocorrido nenhum fenômeno sobrenatural. Será que ela estava enganada? Oração. Será que foi isso que trouxe a névoa? Ela ouvirá dizer que os Vivern voavam das montanhas Kuaron a leste em dias claros. Aparentemente, houve uma época em que dezenas deles atacaram a vila escondida de uma só vez. Isso significava que o Viver Azul poderia não ser o único por perto. Outros Vivern poderiam ter vindo ao Vale dos Mil em busca de presas, e eles ainda poderiam tê-los encontrado. Com esse nevoeiro, porém, isso já não era possível. Será que eles tiveram sorte? Mary achava que não. A sorte teve um papel importante, sem dúvida, mas havia definitivamente mais do que isso. Como todos deram o seu melhor e não desistiram, conseguiram chegar a esse resultado. Devido à neblina, a visibilidade estava piorando rapidamente. Mesmo quando ela se virou para olhar para o céu, não conseguiu distinguir a forma do dragão. Sim, Aruklo. No momento em que ouviu os dois chamando um ao outro pelo nome atrás dela, ela não conseguiu mais se conter. Mary continuou correndo, sem nem se importar em enxugar as lágrimas que transbordavam. Mesmo quando Setora chorou Aru. E Haruhiro respondeu, graças a Deus você está bem. Mary não sentiu nada além de alívio. Ela conseguiu se alegrar de todo o coração por Setora estar bem. Se Mary continuasse assim, ela conseguiria conviver com todos sem odiá-la. Todos eram preciosos para ela os amava e por mais constrangedor que fosse admitir, ela queria dizer isso a todos sinceramente. Ela queria dizer isso a todos com um sorriso no rosto. Algum dia, com certeza, ela conseguiria. Era assim que ela se sentia. Será que bebi demais ontem à noite? Takasaji se levantou, ainda abraçando sua katana, e fungou. Desde o breve período de sol no início da manhã, Thousand Valley estava envolta na habitual neblina densa. Os Forga operavam livremente por uma vasta área, incluindo os antigos territórios dos reinos de Nananka, Ishar e até mesmo Arabaquia. Eles nunca se estabeleciam em um lugar por muito tempo. Era exatamente isso que Takasaji apreciava no grupo. Ele não entendia como as pessoas conseguiam criar raízes em um só lugar, e por muito tempo pensou que, quando morresse, gostaria de ser em um lugar desconhecido. Mesmo assim, ele tinha alguma familiaridade com o Vale dos Mil, tendo visitado diversas
diversas vezes, e aquele desaparecimento da neblina era incomum, até mesmo bizarro. Graças a isso, também deixamos aqueles caras escaparem. Takasaji franziu a testa e estalou a língua. Ele havia se lembrado de algo trivial e entediante. Ao olhar em volta, ele viu Garo dormindo e Onça acariciando seu pescoço. Os outros lobos negros estavam sentados ao lado deles ou deitados por perto. Havia também alguns niaus que ele havia começado a treinar. Onça e Garo estavam bem, então talvez ele devesse deixar por isso mesmo. O número de niaus havia diminuído consideravelmente, mas eles poderiam se reproduzir e criar mais. Takasaji se levantou e suspirou. Estava com dor de cabeça. Ressaca, hein? Mesmo assim, estou ficando cansado disso. Dessa neblina. Talvez seja a hora de ir embora. Vou falar com o Jumbo e... Takasaji disse Veldrond, aproximando-se com uma expressão sombria no rosto. Os elfos cinzentos do Vale Quebrado tinham a pele acinzentada que se esperava de um nome assim, e este xamã não era exceção. Ele era um homem bastante inexpressivo para alguém cujos hobbies eram poesia e música, e por isso não conseguia evitar um semblante sombrio. O que foi, Duque Vel? Perguntou ele. Tenho algo para lhe mostrar. Por favor, venha comigo. Takasaji o seguiu até um lugar atrás das rochas, onde uma pele de canguru estava estendida, e um único pedaço de pergaminho estava colocado sobre ela. O pergaminho havia sido preso com uma pedra para que não voasse com o vento. Takasaji exclamou sem querer. Ah, qual é sério? Ele se agachou, moveu a pedra e pegou o pergaminho. Eis o que estava escrito, em letras ilegíveis. Desculpe. Não vou dar desculpas. Decidi partir em uma viagem. Não me procure. Eu imploro. Com amor, sinceramente. Hanta-sama. Aquele desgraçado. Takasaji amassou o pedaço de papel. Nossa. Isso é ótimo. É mais do que só uma risada. Quando chegou ao seu limite, Takasaji riu. Ele caiu na gargalhada. O que você quer dizer com querer ficar forte? Havia lágrimas em seus olhos. Ele estava rindo tanto que achou que ia explodir de tanto rir. Já que você insistiu tanto, eu estava pronto para te dar um treinamento de verdade. E é isso que eu ganho em troca? Perfeito, Hanta. Você é muito engraçado. Não vou te procurar, né? Nem pensar. Eu vou te procurar. Vou te encontrar e te matar com as minhas próprias mãos. Vai ser divertido. Mal posso esperar, Hanta. Seu merdinha.